Quando deu esse boom, a primeira coisa que eu fiz foi... Beleza? Valendo. Salve, pessoal, boa noite. Pode se abrir, número 17. Hoje eu e a Lúcia na mesa, com um convidado muito especial, Ricardo Cadaval Senhorim. Vou falar do currículo dele, que é extenso aqui, ó. Opa. O Ricardo, ele é formado em Direito, né, Ricardo? Foi sargento do Exército Brasileiro, aqui em Bento. Depois foi para a Polícia Civil de Santa Catarina, trabalhou 15 anos, foi isso? São 15 anos lá. 15 anos, e hoje ele atua no Ministério Público, né, no GAECO, que é um grupo do Ministério Público, uma divisão, né, do Ministério Público, e é especialista em segurança. Isso aí, acertei? Faltou alguma coisa? E amigo do Jason? Meu amigo, Eu falo que é um podcast da amizade, sabe? A gente se conhece há 30 anos. É, isso aí. Então, moleque, no Borgo. Foi lá que começa, essa história começa lá. Eu ia te perguntar, como é que tu chegou? Vamos lá, conta um pouquinho do porquê de polícia, exército, né? Sim, então... Tu gostava de arma quando era criança? Tem muita influência do meu pai, eu falo que o resultado dessa caminhada, né? Então hoje, pô, depois de tudo isso, de ter conseguido se destacar no meio policial, passa por família, a base familiar, os anos do exército, e eu falo assim, por melhor que seja a tua família, tu ainda é um adolescente em construção, e aí quando tu vai pro exército, e para mim esse é o diferencial, é o primeiro contato com o mundo fora de casa, e aí eu chego num lugar que me lapida. Então eu tinha todas aquelas questões do adolescente que chegou no meio militar e gostava. Então fui lapidado, e lá também tive um contato com a educação que na adolescência eu não tive. Mesmo teu pai sendo da polícia também, né? Policial rodoviário. Meu pai é policial, brigadiano, aqui é o Brigada, né? Então, família, meu pai, acho que muito do que eu tenho profissional eu carrego do que eu aprendi com ele enquanto eu já trabalhando, mas muito do quando eu criança. O comprometimento com o profissional. Como é da minha mãe, aquela questão mais humana, assim. Eu sempre falo, minha mãe me ensinou muito desse lado humano e agora, principalmente, a questão mais espiritual. Vou pro exército, a hierarquia, a disciplina, tem tudo isso lá. Mas também o contato com uma educação que, quando eu estava no terceiro ano, eu não preciso estudar. Chego no exército, me destaco, então eu digo que a educação me tirou de ser soldado a virar sargento. Virei sargento, me deram duas opções. Ou tu acredita que isso aqui não tem fim, e realmente o serviço militar temporário ele tem um fim, 7 anos, 10 anos, e aí tu vai voltar pro mundo lá fora, que é, pô, Bento é a questão do móvel, ou tu pode estudar para concurso. Eu, gostei dessa ideia de estudar para concurso. Comecei a estudar depois de 2 anos, estudando muito, e eu falo que aquele aluno que saiu do terceiro, do Lândio, não sabia achar o sujeito na oração. E aí depois passa em 12º na Polícia Civil de Santa Catarina. Pô, vou para a polícia com aquela vibração do militar, com a vontade de ser polícia, que era algo desde criança, que eu costumo dizer que a gente brinca de polícia e ladrão a vida inteira, quando é a criança ali, e o médico. E aí vou com essa fome, passo acho que uns 2 anos assim, nessa vibe muito alta, até que muda a chefia. Então, nessa mudança eu troco de cidade, uma cidade menor para uma cidade que é onde eu tô atualmente. Tu foi inicialmente pra? Ipumirim, depois de Ipumirim em Concórdia, e tô lá até hoje. Em Concórdia, com a nova chefia, eu olho para a polícia com um novo prisma. Então, eu era muito acelerado, e a gente diz que o policial, quando inicia, ele é muito acelerado, ele quer ser polícia, ele quer fazer polícia, e não está muito preocupado com o que de fato é a função. Depois de 2 anos, começo a entender melhor essa função. A polícia, para que ela serve? Para instrumentalizar, e aí um advogado vai fazer esse contraponto, um inquérito, desse inquérito, autoria e materialidade, apresentar para o judiciário. E aí eu tenho a primeira verdade da polícia. A polícia não condena ninguém. Ela monta o quebra-cabeça, entrega para o judiciário, e ali na fase judicial que começa a questão da condenação. Só que no início, naquele afoito de ser polícia... mas chegou até aquele momento de impotência, de dizer, porra, eu tô repetindo a mesma coisa? Não teve isso. Porque eu sempre criei novos desafios, e a questão da educação é um novo desafio. É a mente inquieta que procura uma resposta para aquilo que a gente muitas vezes no meio policial chama de tirocínio, que pode ser o conhecimento empírico, mas que também, e não deixa de ser, o que a gente tem como empírico, alguém já fez uma tese de mestrado, algum estudioso já se dedicou e botou no papel aquilo. Eu sempre falo, o inquérito é trazer as provas para o papel, e o conhecimento, quando está no papel, ele abre portas. Posso dizer assim.
Então, com esse conhecimento, começa o segundo clique. Então, o primeiro foi no militar ali, pô, a educação pode te tirar daqui e te levar para lá, e no meio policial também, aparecendo vários questionamentos sobre a atuação da polícia, como eu montava a prova, eu conseguia reportar essa prova num documento, e aí a gente vê que algumas questões não é direito penal, não é Código de Processo Penal, porque a investigação ela é multidisciplinar. E eu costumo falar muito isso para quem me conhece há mais tempo, que você tem que processar o maior número de informações no menor tempo possível. Isso com uma certa excelência. Pô, reunido isso, tu consegue tirar o pior da investigação, que é o tempo, a demora entre o fato e apresentar todo o caderno investigativo. Quanto mais tempo isso é, a gente vai falar do caso Marielle, por exemplo, é mais difícil. Porque existe, como na medicina, as horas de ouro. Na medicina tem muito isso. A pessoa está doente, ela tem 48 horas. Depois de alguns estudos, eu trago isso para a segurança. Se em 48 horas tu consegue se dedicar para uma bronca, a gente vai chamar assim uma investigação, o resultado ele é mais rápido e melhor. Do que, aconteceu na sexta, a gente vai começar a investigar na terça. Isso é para tudo, né? Então, e aí, vamos dizer assim, essa carreira passa por isso, assim. Eu vivo polícia 24 horas, eu gosto, costumo dizer para quem conhece o meio policial, eu não sou funcionário público, eu sou da parte dos teimosos, dos tiras, e é esse respeito que eu sempre quero carregar. Daí me questiono às vezes, a frustração. Não, porque naquele meio, o pertencimento, você conhece pessoas que te reconhecem por tu ser e tu vibrar nessa frequência. Trazendo para a região da Serra, tem um evento em Caxias, que então teve um homicídio, um feminicídio em Concórdia, e por técnicas investigativas a gente chega em Caxias. Em Caxias tu pega o telefone e tu liga para alguém que tu conhece. Então lá de Concórdia eu liguei para um policial, uma policial em Caxias, pô, tem como me ajudar nisso? E aí essa rede que se conhece, que vibra na mesma frequência, pô, sim, vai ser assim, tu fala com fulano, ciclano, ele vai ser apresentado na delegacia, lá vai ter uma tira que é velha guarda, que tem um tirocínio avançado, que tá com um delegado que é ponta firme, que vai resolver. Dito e feito. A bronca começou 7 horas da noite, era 2 horas da manhã, ligaram, o cara confessou. E confessou, e aí a gente tem que deixar bem claro, no papo, na conversa. Porque quem tava lá para receber era bom de polícia. Já tinha trabalhado muito tempo na investigação de homicídio, sentou para conversar e tal, mostrou que o cara realmente, por todos os elementos, era, e aí a advogada vai dizer, é mais fácil ele confessar, porque vai atenuar a pena, porque realmente tudo já levou a ele. E isso a gente já estava falando no 4º dia de investigação, algo assim, até um pouco mais. Feito isso, no final, era meia-noite por aí, eu converso com o meu chefe, vai virar. A gente chama virar a bronca vai virar. Se virar, a gente faz o quê? Bom, daí tu me liga, vou deixar aqui o telefone meio em QAP, tu me liga e a gente vê como é que vai para Caxias. Dito e feito. 2 horas da manhã, o cara confessou. Então é isso que para quem vibra a polícia, não tem preço. Isso é ser polícia, eu falo não ser funcionário público, porque o funcionário público tu vai ligar e não vai atender na madrugada. A tiragem ponta firme, ela vai atender. Aqui ele fala, tu tem um amigo policial que às 3 horas da manhã tu vai ligar e ele vai atender e vai sair vibrando? É esse o tipo de pessoas que, pô, vale a pena ter o respeito. Mas não são todos, né? Não, mas é como toda profissão, né? Eu sempre falo, não é a gente é especial, mas tem dentro da polícia, e isso não é externalizado muitas vezes, porque, como a gente viu agora na questão do carnaval, vamos demonizar a polícia. Então tem uma questão da polícia, assim, que eu falo, uma nuvem, que a polícia é repressora. E aí a gente antes estava conversando. Essa polícia, quando tu é vítima, tu tem uma visão dela. Tu quer a melhor polícia do mundo e mais efetiva. E que seja 24 horas trabalhando. Um exemplo, a gente falou do bafômetro. E quando tu é o autor, tu não quer polícia. Tu quer a pior polícia do mundo e, se possível, corrupta. Então, e aí, pro policial, como é que tu vive com essa ambiguidade? Então, eu sempre... E aí é aquela influência do pai, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Isso foi meu norte. Se eu acho que eu tenho uma fórmula de ter chegado onde eu cheguei, é passando por isso. Eu nunca tratei diferente o Chico e o Francisco. E esse tratar, que eu falo que a gente era moleque, e essa vivência que a gente teve de uma adolescência final de 90, começo de 2000. Sim, na rua, né? Na rua, rueiro. Rua, essa vivência rueiro te dá bagagem para a vida adulta.
que aqueles que são criados talvez numa bolha não conseguem, no meio policial, vamos dizer, que é o rapport, estabelecer esse rapport com aquele muito pobre ou com o rico. Tu fica, com o rico tu tem um certo milímetro e com o pobre tu acha que tu é alguém. Não, tu tratando os dois da mesma forma, tu vai conseguir andar em vários ambientes e ser respeitado, porque da tiragem, um dos princípios é, cara, tu tem que ser respeitado, tanto pelo criminoso, quanto pela clientela, pela vítima. Se tu tiver esse respeito, é esse o reconhecimento que vem. E não vai ser do governo, não vai ser da questão financeira. Dia a dia, né? É o dia a dia, porque é isso que faz o advogado, tipo, pô, eu quero falar com o Ricardo. A vítima chega lá, eu quero falar com o Ricardo. É esse o respeito que tem. E dentro dos a questão criminal, o criminoso ele vai ter reconhecimento, vai ter esse respeito também. Porque ele sabe que, numa outra linguagem, a palavra não faz curva. Tu vai manter o que tu falou com ele. Eu não vou prometer nada que eu não vá conseguir cumprir. Sim. E realmente... Então vai ser sacana com o cara também. Isso, não vai ter sacanagem. Isso eu acho de certa forma não vai ter sacanagem. Então, teve muito isso nessa caminhada. Acho que é muito fruto dessa bagagem que a gente constrói numa adolescência rueira, que hoje, pô, me permitiu andar por vários ambientes. Como tu disse, hoje, numa sessão, eu estou cedido para o Ministério Público por um tempo. Eu ia te perguntar, depois eu tô te interrompendo, tá? Sim, não, mas o Ricardo, vamos. ele vai falando, né? Eu quero um gancho depois, Ricardo, porque... Mas assim, cara, o GAECO hoje é uma coisa que muitas pessoas almejam, né? E não é simples, tem uma indicação, tem todo um processo pra tu ir pra essa divisão. Tu até me comentou antigamente e tal, né? Por alto. O que tu fazia de diferente? Tu falou um pouco agora, mas o que mais tu fazia? Como tu te destacava? Isso é difícil tu falar de ti, falar de ti. É muito difícil, mas o que eu posso dizer que talvez seja a diferença é vibrar na frequência de poucos. Desse grupo de pertencimento que a gente fala que é os teimosos, é a tiragem, isso te destaca. Tratar Chico e Francisco da mesma forma, chegar numa audiência e falar com os advogados de forma talvez técnica. Então, um exemplo que eu faço, e para mim vale muito, é essa questão, a tua interpretação sobre o diálogo da investigação. Não é o que eu penso, eu sou polícia. Não, existe um professor, uma fonoaudióloga que fala sobre isso, produção do conhecimento é de fontes técnicas, de fontes humanas, colaborador, e aí existe uma responsabilidade quando um colaborador, teu vizinho, denuncia um crime. Eu não vou botar ele, o sistema não protege ele, a não ser uma proteção da testemunha. Quando a gente tem um programa de proteção à testemunha que é muito efetivo, sim, mas existe um provimento que eu posso falar, o provimento não é tão efetivo. Por quê? No papel não vai o nome, mas depois, durante a audiência, ou na frase processual, esse nome vai circular no meio. E é aquilo que a gente falou, é por isso que eu falei, é muito bom ter uma advogada, porque é um gancho, você sabe como é do lado de lá. Você, por algum tempo e por o seu network, você vai, cara, é assim. Só que eu estou para falar muito do que é ser polícia num país dessas desigualdades, onde a vítima quer uma polícia, mas quando ela virar o autor, ela quer outra polícia. Então tem isso. Indo para o GAECO, o que eu digo que muda sendo cedido? O público. Agora a gente trabalha muito com o Francisco, apesar de também trabalhar muito com as questões de organização criminosa. Mas o que é o Francisco? É um foro privilegiado, é o diferente, a investigação, o trato da investigação é mais complexo, porque assim, a gente está falando com um público que tem acesso a bons advogados, e aí o que era autoria e materialidade já muda para não nulidade também, autoria, materialidade, não nulidade, que tu tem que fazer uma prova muito redonda, porque ela vai ser muito confrontada nessa fase judicial. Só que o ladrão de gravata e o ladrão de regata é o mesmo, sabe? Para quem está ali procurando fazer ou entregar, eu costumo falar, entregar a conta, não interessa a roupa que ele usa. Ele fez algo que sai daquela linha média, que é a linha média que a gente vai depois tratar também na questão dos ataques à escola. A linha média é a pessoa que foge do padrão. Cometeu uma ilegalidade, se ela é na licitação, se ela é no roubo, é ilegalidade. Pô, e eu como policial, tô ali para montar o quebra-cabeça, e essa é a figura do que aconteceu. Pô, depois lá na fase judicial é outro momento. Deixa eu pegar esse gancho aí, Ricardo. Senão eu vou perder o fio da meada. Tu voltou num ponto que tu falaste lá atrás. Primeiramente, quero te agradecer também, né? A tua presença aqui. Muito bom. Deixa ela falar. Né?
Quero agradecer porque é muito bom receber uma pessoa também da minha área, enfim, e que tu vê que tem tanto conhecimento, né? É tão bom ouvir uma pessoa quando ela sabe do que tá falando e tem tanta vivência, assim, né? Enfim. Mas eu não posso deixar de te perguntar, tu me falou assim, não tem frustração, enfim. E também tu falou assim, os 2 primeiros anos o cara tá com energia e tem vontade, enfim, né? Eu, quando entrei na área do direito, entrei com toda aquela expectativa que eu ia fazer justiça. Isso foi tema esses dias daqui no podcast jurídico que eu fiz, né? Que a gente tem aquela vontade, nossa, agora em diante, nossa, eu vou buscar justiça, enfim, né? Aí tu falou assim, ó, a polícia, ela não condena, né? Então ela faz monta todo esse quebra-cabeça e tal. Aí tu faz todo um trabalho de excelência, monta o quebra-cabeças bem bonitinho, entrega lá e depois, dali uns 3, 4 dias, tu encontra o cara ali, ou tu vê que o cara foi absolvido, ou solto, enfim. Aí tu diz assim, cara, não é possível, tu não tem como dizer que não é frustrante, tipo assim, não, a justiça que a gente sonhou, pra quem faz direito, a justiça que a gente sonhou não existe, né? Aí já me falaram assim, a justiça depende do lado que tu tá. É por isso a questão da balança. Concordo plenamente. Tem isso. Existe, e eu posso falar, quando ele passa na rua, então, ele foi absolvido por algum N. Ele sabe que se você voltar a investigar, ele pode ser preso. Então existe um reconhecimento entre nós, nesse sentido. E tem uma frase que não é minha de um delegado, eles nunca param. Tá solto, meu. Eles nunca param. É só tu esperar que algo vai... sabe, a roda vai girar? Sim. E é isso que a gente faz. Não é uma lição, eles não tiram isso como lição. Agora eu não vou fazer mais. Tu não acredita na ressocialização. Ela pode existir, vamos dizer assim, se fosse em porcentagem, uma porcentagem mínima, mas existe, porém a recorrência é maior que a ressocialização. Isso é fato, recorrência é maior que ressocialização. Se alguém vier, o advogado, quem for, e você sabe, é maior. Aí entra naquele loop. Bom, feito isso, perdemos hoje, só que tu não pode perder a tua posição, a legalidade. E é isso que eu falo que que foi na mudança de chefia, já numa fase mais desacelerada, daquela energia toda de fazer justiça, de prender por prender, que, não pegamos hoje, vou pegar amanhã. E aí que, eu vou dizer assim, não é que tu não sente, tu sente, mas tu sabe que é como uma partida de futebol. Tu tomou um gol, beleza, mas não acabou a partida. E se ele for preso e responder depois de ter cometido vários crimes, ele foi preso, o teu trabalho foi feito. Só que nessa hora é muito pela vítima também. Eu acho que talvez a grande diferença é quando tu consegue montar o quebra-cabeça e mostrar para a vítima que teve uma resposta. A resposta foi dada. Depois, o endereço que ela vai cobrar não é mais a delegacia. Ela vai cobrar o juízo. A delegacia fez a parte dela, montou o quebra-cabeça e apresentou. Bom, aí questões jurídicas, você sabe melhor do que eu, como é que funciona isso. As brechas da lei, né, na verdade. As vírgulas, a gente fala as vírgulas, mas tá tudo certo, é vida que segue. E eu acho que a grande alegria e poder estar aqui e falar é porque vamos dizer assim, o dever cumprido, a sensação de dever cumprido, ninguém te tira. Tu fez a tua parte, tu botou a algema, tá feito, agora dali pra frente é outro. E é essa visão, esse prisma que é o gatilho. E eu não consigo ver essa sensação do dever cumprido pro lado do judiciário daí, né? Talvez não. Talvez não. Vocês teriam. Até porque a vivendo, própria lei, né? A própria lei. Mas é a sensação que a gente tem como cidadão, eu acho, né? É como cidadão, é verdade. De dizer assim, a polícia. Aquela velha frase enxuga-gelo, né? Porque é até uma pergunta que eu ia fazer. Cara, tu trabalhou no DIC muito tempo, né? Sim. É divisão de... Investigação criminal. Mas não tinha a ver com drogas? Não, faz muito a questão da droga. É uma especializada. Então, aquela demanda que é furto dentro da delegacia, a questão dos furtos fica numa delegacia de área que é comarca. Lá a gente chama de delegacia da comarca. E já essa questão mais especializada, roubo, o tráfico, acabam indo para as DICs. Sim, aqui daria, como é Rio Grande do Sul, tem outro nome aqui, agora me fugiu o nome. As Draco hoje. Sim. Aqui a estrutura da Polícia Civil aqui é diferente da lá. Lá a gente é dividido em delegacia, DIC e DEIC. Aqui tem a Draco, DEFREC também tem aqui, que são diferentes, estrutura diferente, mas resumindo, são especializadas que atuam mais com, por exemplo, eu trabalhei em 2010, 11, 12, 13, muito com o tráfico.
ali. Eu lembro que tu me comentava. É muita interceptação. Mas tu não tinha a sensação de, cara, prendi a Lúcia. Pô, a irmã da Lúcia amanhã tá vendendo no lugar dela. E vai ter 2. Tu não tinha essa sensação de que a coisa se multiplica independente de tu... Óbvio, tu tá fazendo tua parte, tu tá botando a algema, tá tendo aquele sentimento de dever cumprido. É enxugar gelo, né? Em momento algum tu teve a sensação de dizer, porra, eu tô prendendo, tá parecendo 2. Não, tu tem isso. Eu não vou dizer que tu não... vai começar a montar outro quebra-cabeça. Só que tu entende que é uma questão vocacional. Sim, total. E é isso que muitas vezes não... se eu tô aqui também é pra poder falar disso. Eu acredito que seja vocacional, porque eu não conseguiria estar nesse meio. É, E aí, eu brinco... É difícil. Quando a gente prende, alguém vai ganhar uma caminhonete aonde eu vejo o serviço, alguém vai ver vantagem, lucro. Então a gente tem essa brincadeira assim, eu prendo, alguém ganha dinheiro com isso na fase judicial. Ponto. Só que, para nós, nunca foi uma questão de ganhar mais. E a gente tinha comentado que um concurso público, o meu é da área policial, ele fecha 2 portas. A da pobreza e a da riqueza. E aí quando a gente conversa, a gente teve sempre, ao longo desses anos, essas conversas, pô, tu é um empresário bem-sucedido. Mas tu tem... Ainda não bem-sucedido. Mas tu tem briga, essa questão de gostar da polícia. Sim. Tu vibra com a polícia. Uhum. E aí, pô, a polícia é cativante. Aí tu imagina tu fazer parte disso. Tu vive essa adrenalina. E o vício na adrenalina é outra questão muito importante. O policial é viciado em adrenalina. E aí tu tem que ter esse controle, porque... Eu acho que tem que ser, né? Tem que ser. Porque daí esse controle é assim, tu faz polícia 24 horas e o principal prejuízo é pessoal. Porque, cara, hoje eu tô aqui, a minha vida eu já tô em outra frequência, mas o meu celular ele estaria tocando se fosse um tempo atrás. E aí tu tem que atender porque é uma questão de oportunidade. A oportunidade o crime está todo dia acontecendo, mas se tu consegue aproveitar a oportunidade, por N motivos, tu consegue diminuir o tempo da investigação. Então tu fica viciado em tentar achar a oportunidade, procurando a oportunidade. Só que tu tem uma família, tu tem pessoas ao teu redor. Então, muitas vezes... Uma vida pessoal, né? Isso, muitas vezes, é a questão da vida pessoal. Muitas vezes há um prejuízo pessoal que não é quantificado. Então, pô, a gente gosta do que faz? Gosta. Tu vibra numa frequência que tu cai na negação, tu não tá preocupado com a tua vida pessoal. Tu quer fazer polícia. E já passa depois de alguns anos, não é só aquela questão de fazer justiça, mas tu quer montar o quebra-cabeça. E aí é isso, montar um quebra-cabeça. Pô, então a frustração... Que quanto mais bem feito, vai ter um resultado mais melhor positivo, vai ser a resolução dele lá na frente. Então, montamos o quebra-cabeça, né? A frustração, não. Tu monta, tu fica feliz por aquele quebra-cabeça. Aí dá um loop, tu vai ficar um tempo ali mais de boa, pô, chegou outra, tu vai puxar esse fio aqui, ou uma peça, vamos chamar de peça, tu pegou essa peça. Tá, mas se eu juntar essa com aquelas que eu já tenho, tu começa a desenhar o cenário de novo e vida que segue. Se fosse fazer uma analogia, tu não cansa de vender móveis. Porque tu gosta de vender móveis. Tu não cansa de advogar. Mas você sabe fazer outra coisa, né? E é aquilo, também tem isso. Só que só faz isso. O gancho que eu posso também dar, esse querer fazer polícia, essa vivência que me trouxe ali, para dizer, uma fase boa, já estabilizada dentro da polícia, pô, broncas boas. Eu costumo dizer que uma das melhores sensações que a gente teve, e que até hoje, por estar de novo com esse colega, depois de alguns anos, a gente morava numa república. Ligaram, roubaram uma bicicleta, tá na vila, tá numa biqueira. E aí, nós dois, a gente pegou e foi lá, recuperou a bicicleta e devolveu para uma criança. Ela devia ter 7, 8 anos. Cara, todo mundo engasgou com aquela criança dentro da delegacia. Trancou, todo mundo ia chorar, velho. E era devolver uma bicicleta. E a gente já recuperou Hilux, que quando chegou lá, o cara primeiro, tá, mas por que vocês recuperaram? Agora o seguro não vai me pagar? Tá aí toda tipo, quebrada e tal. E aí tu vê, a bicicleta tinha um valor muito grande, sentimental pra criança, e aquele patrimônio que tinha um valor... Não. E, porra, a gente se quebrou pra recuperar os dois, e tu vê, risco, olha né? a recompensa daquele bem que seria, pô, uma bicicleta. Então isso são coisas que a profissão te dá. Já teve também outras demandas, pô, investigação, teve a morte, triplo homicídio, uma cidade pequena, no interior. Aí, 5 dias depois, a gente sabia, pô, quem mandou matar foi o filho. Mas pela construção toda do... Pelo cenário que a gente tinha, pelos depoimentos, tá, algumas peças. A gente levou 180 dias, muita lapada de rádio, 60 dias sem solução, 80 dias sem solução. A gente viveu isso e, pô, a gente sabe quem é, mas inúmeras diligências.
até que conseguiu montar o quebra-cabeça. Conseguiu recuperar, através de diligência, a arma utilizada no crime. E essa arma estava com uma senhora no interior, naquelas dispensas, sabe, bem do interior, dentro de uma panela, em cima de um armário, aqueles bem antigo. E quando ela entrega a arma para nós, assim, acabou. E aí aquilo, sabe, a satisfação não tem preço. Sim. Tem Sim, essa. da tua parte, sim, óbvio. É isso. Agora, o sistema, eu costumo dizer, ele foi feito para não funcionar e beneficiar alguns. E nós, a polícia, ela consegue dar aquele alento para muitos que são os desacreditados. Que não, a polícia não funciona, o sistema não, tá aqui, ó. Quando tu é efetivo, tu é muito efetivo. A gente costuma dizer, a gente só precisa ganhar uma vez, porque quando a gente ganhar, valeu a pena. Todo, sabe? Esse jogo todo valeu a pena. Ricardo, mas tu sabe que nem todo profissional da tua área, assim como de todas as áreas, da minha principalmente, que a gente sabe que tem muito advogado corrupto, tem muito advogado que tá dentro do sistema direto, né? Tá fixado ali dentro do sistema, enfim. Tem a corrupção, né? Então tem o sujeito corrupto. Na tua área, a polícia também é mal vista por muito policial corrupto, né? Por muita história, por muito envolvimento, né? Direto, né? Que faz vista grossa para droga, para armas, enfim, né? Faz o serviço de segurança Isso aí. né? Enfim, dos Evento Carrefour, eu falo, e a gente né? vai falar na gestão de segurança mais Então, sobre assim, esses indivíduos, infelizmente, sujam a carreira das pessoas sérias, né? Dos profissionais sérios. Tu já deve ter visto muito isso também, né? Como que tu lidou ou lida, ou quando tu vê isso dentro da tua área, tu sendo correto? Já aconteceu alguma coisa parecida? Eu digo, depois de 15 anos, que foram gerações de policiais. Eu sinto isso também. Você podia falar sobre isso. São gerações. Então a gente teve o antes da Constituição, de 88, já existia a polícia. Aí de 88, vamos dizer, até 2000. De 2000 a 2010. E eu sou, eu digo, na nossa análise interna, eu faço parte dessa transição. Uma geração que ela já é 2010 para frente. Muito mais profissional no sentido de não foram policiais que tinham uma atividade diferente e que acabaram dentro da polícia. Existiu isso. Então, algum funcionário, não, tu vai ser policial. Daí pegava e vem, 30 anos Indicação, depois. Né? Tava na polícia ainda. Falo que alguns profissionais, isso é pouco, mas existiram, que onde a gente viu serviço, eles viram oportunidade. Mas lembra que existe aquela sociedade que não quer a polícia séria? Então, não é só culpa do policial, é um sistema que era assim. Ponto. Depois, e aí a gente entra na questão, hoje o acesso à informação está muito maior. E eu sempre quando falo polícia corrupta, não tem como nós não vincular porque o Rio de Janeiro é do jeito que é o Rio de Janeiro. Exato. E aí, corrupção vista grossa, mas a gente tem, de um lado, um baile funk. A última imagem que eu vi no Instagram. Eu vi também. Com os fuzil pra cima, tráfico, fuzil, organização, aí o cara vira a câmera, tem uma viatura estacionada. Tá, por que isso acontece? Sabe? Aí, por que não pode ações dentro de uma favela? Então, o Rio de Janeiro, para mim, ele é um exemplo do caos que pode ser a segurança pública. Só que eu, como policial, não vivi o caos. Eu vi, talvez, 2, 3 pontos que é isso, que demonstravam certa corrupção ou má conduta, mas eu sempre vivi, o meu dia a dia foi com bons policiais. Essa geração mais nova, essa geração... E os velha guarda, tem muito velha guarda que eu respeito, porque eles tocaram uma polícia. Se hoje é difícil ser polícia, imagina lá atrás. Então, aquele respeito ao velha guarda que vibrou muito. Que ele era um teimoso mesmo naquele sistema. Ele não ficou milionário, não ficou rico naquele sistema que, vamos dizer assim, tinha muito mais oportunidades. Para nós, agora, ser honesto não é, vamos dizer assim, aquela frase antiga, mais que obrigação. Tu já vive num sistema honesto. Ser desonesto, tu é a exceção. Tu foge da linha média. A linha média é ser honesto. Não consigo mais concordar com isso. É que a gente tá... Eu acho, uma vez era isso, a pessoa correta era a regra, a pessoa errada era a exceção. Hoje, para mim, o errado é a regra e o bom hoje é a exceção. É que a gente vive um momento sombrio, mas assim, falando de polícia, a gente percebe que
que como o Ricardo, eu pelo menos vejo dessa forma, se tu pegar PRF, se tu pegar a própria Polícia Civil, até o pessoal de Bento aqui, cara, é uma conduta muito correta. Mas a da gente polícia. tá numa região boa, né? É que tem Cara, muita... eu vou citar uma. Agora tu falou isso, eu era adolescente aqui e achei na época, caça-níquel. Máquina? Não máquina, uma oficina de caça-níquel. Pô, tinham furtado minha bicicleta, eu tinha o contato de alguns policiais, meu pai era policial também ali, aí liguei e falei pro cara, ó, tem aqui um negocinho, cara, é aqui a fábrica ou a oficina de caça-níquel, beleza? Depois, investigação da Polícia Federal, aí esse policial Foi teu primeiro caso. Não, daí depois esse policial foi investigado, aí quando eu fui ver o nome, cara, eu não acredito, eu liguei pra esse cara. Então, experiências, eu como fui vítima aqui de furto da minha moto, uma bis, no Botafogo, fui vítima disso, e depois eu vi o policial que eu dei uma informação boa, que era ser investigado. Então... A gente tá vendo isso agora, que coincidência! Sabe? Isso gira! Então, eu vou dizer assim, a gente não vai conseguir fugir disso. Sabe? É que eu acho que vamos falar eu quero falar do Rio de Janeiro e complementar que tu falou, cara, o Rio é um cenário muito adverso. Tu teve lá, né? Eu morei lá, pra tu ser honesto, porque assim, cara, um policial militar lá, eu não sei quanto é que é agora, mas na época eu ganhava R$1.000 e poucos, há 10, 12 anos atrás. Cara, R$1.000. É propício. Era o valor de um ajudante de montador. Na empresa que eu trabalhava lá. Então era um policial militar. Aí, cara, com toda aquela carga, e os caras andam numa tensão lá, bicho. Assim, ó, por várias vezes eu fui parado em blitz, o cara tira o dedo do gatilho, baixa a arma, não aponta pra mim, eu sou cidadão. Sabe, tu tem que ter, se os caras estão alucinados, naquela tensão. Cara, no pé de uma favela, como é que o cara não vai ser corrupto? Como é que tu não vai fazer vista grossa pra ganhar lá mais R$2, R$3 mil? Cara, é uma questão de sobrevivência, né? Pra sustentar a tua família. Se eles não entram, mas tem assim... Tudo bem, vai dizer, mas então troca de profissão. Mas, cara... A maior verdade é falar sem estar lá, e tu teve lá. É complexo. Eu tenho colegas que atuaram lá, voltaram. Tudo que a gente falar daqui, sentados... Não serve pro Rio de Janeiro. A gente tá vendo a ponta do iceberg. Ah, sim. A profundidade do problema é muito maior. E, pô, agora eu tive num curso que tinha um ex-policial civil de lá que falou muito sobre como funcionava lá. E assim, cara, o sistema foge, e aí a gente vai entrar. Tu não tem como medir uma situação longe usando a tua régua. Exato. Tu entendeu? A gente tem uma regra, aí falam que o Sul vive outra frequência, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, porque aqui é outra, vamos dizer assim, é outra frequência. Não, corrupção vai existir, pessoal. Não é aqui, corrupção tem em todas as áreas. Estamos pontuando os policiais? Sim, tem, mas é a ponta do iceberg. Tem muito, e aí estatística, que é alguma coisa que eu gosto muito, é uma porção pequena. Mas aí tu chega no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. Ele é sui generis, é outro mundo, é outro país dentro do Brasil. Porque lá o cara tem outro videozinho de triciclo, 4 caras com fuzil pra cima, e essa imagem, eu não escuto nenhuma narrativa dizer que é terrorismo ou ato terrorista. É o Rio de Janeiro. Sim, e quem mora lá... Faz isso no centro de Bento. Ou vai aqui, ou vai na cidade que eu moro, no estado que eu moro. Faz isso. Cara, vai ter muito policial pra acabar com essa ondinha, tipo Rio de Janeiro. Não, mas no Rio de Janeiro é só mais um dia. E tu vê, né? São tu mora lá, né, da sociedade. Vamos entrar nesse mérito, né? Aí vamos entrar no outro assunto bem complexo. Mas assim, o que eu me impressionei no Rio, que eu mais me impressionei, é que tu enxerga no teu dia a dia isso. Que a gente não tá acostumado, é como o Ricardo falou, aqui tu não vê. Pra nós é chocante, né? Tu chega assim, cara, mas isso é normal, eu vou falar isso é normal. Outra situação que daí falam do tráfico, né? Tu já viu, e não sei se você já viu, passar o prato numa festa? Tu tá numa festa de jantar, o prato tá lá na cozinha. E no prato tem as carreiras de cocaína. E o anfitrião disponibiliza. No Rio isso é comum, é assim, ó, toda festa. Já viu isso? Eu primeiro, tem essa história que a gente já conversou em outros momentos, mas eu já vi amigo meu de faculdade falou, cara, tinha prato. E aí as gurias estavam no prato e eu não fui. E aí esse amigo me contando a história, eu já policial, cara, tu tem que me dar a letra. E aí tu quer sempre cooptar um novo informante. E aí tu está. Só que daí a minha analogia é, esse tráfico, quando é feito, tráfico privilegiado, mas eles não entendem como tráfico. Somos amigos, se reunimos, fomos lá na biqueira, compramos uma droga e estamos disponibilizando aqui para a turma. Não é cerveja, pessoal. Então, quando você for investigado, assume a responsabilidade.
Você estava num tráfico, sim. Sim. E o cara, quando anda num carro importado, ele é doente, usuário. Agora, se ele tiver num carro velho, aí ele é marginal. Isso é outra coisa que eu nunca aceitei, por isso que eu falo. Cara, quem compra na biqueira tá contribuindo com o tráfico. Tu pode dar o nome que quiser. Não tenta deixar isso, glamorizar. Ah, não, porque é vítima. Não, cara. Tu foi lá, tu comprou, tu alimentou um sistema que faz com que a droga venha lá da fronteira, venha da Bolívia, e para ela vir da Bolívia e chegar no teu prato, na tua casa, no teu apartamento, na beira da praia ou na favela, ela seguiu o mesmo caminho. A gente fica impressionado, às vezes, com as toneladas, né, que são pegas, enfim, a gente, meu Deus do céu, pra onde dizem? Só que é pego só um... O consumo é muito grande, né? É absurdo. Pega um carregamento de E não eu sei falo qual, assim, ó, como né? policial, a gente tem esses dados, a gente tem muita Claro. informação, só que vocês têm mais acesso a visualizar na ponta do que nós. Porque a partir do momento que eu chego, e aqui hoje não sou conhecido, mas na minha cidade, se eu entrar numa festa, pô, aquele ali é o Ricardo. As pessoas me conhecem. Agora vocês não, vocês vão estar numa festa, os caras vão estar ali, vamos no banheiro. Quando eu não tava, vamos dizer assim, não era muito conhecido, eu lembro de entrar no banheiro e os caras com o trident batendo no dedo, assim, ó. Tiro, tiro, piruleta, tiro, tiro. Que tiro é... Hoje é raio, 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 raio. Essas gírias. E aí o cara no banheiro, eu ali, ó, os caras vão cheirar. Então isso tu via muito mais fácil, agora não. Então vamos assim, normalizar o consumo de entorpecentes, para mim é algo muito errado. E eu sempre faço uma analogia. Qual é o cigarro que mais vende? Souza Cruz ou o que vem do Paraguai? O que vem do Paraguai alimentava numa época muito furto à residência para levar a caminhonete, que essa caminhonete ia para fazer o transporte desse cigarro. Então a gente tinha Souza Cruz e tem o cigarro que vem do Paraguai. Qual que mais vende? Aí não, então vamos liberar e vamos taxar na farmácia. Na farmácia vai ser R$60. Tu vai comprar o traficante por 10. E lá no traficante 10. Tu é usuário, tu vai pagar qual? Claro. Então são narrativas. Tem a discussão sobre a maconha, né? São narrativas. Eu E entendo a questão medicinal. Pô, qual é a diferença da droga pro remédio? É a dosagem, é o emprego. Ok? Isso é uma situação. Agora, tornar a exceção uma regra, tem um prejuízo. Quem vai pagar a conta? É isso que é complicado. Se tu tem dinheiro, se tu tem um status, pô, tu tem uma vida financeira que tu consegue ser usuário que vai lá e compra na farmácia, ok. Mas a grande maioria não vai ser. Cara, a gente vê hoje, por que do furto, por que da violência? Eu costumo dizer, essa é a minha frase. A gente vive numa sociedade que todo mundo tem que ter um iPhone 15. Essa sociedade dá condições para todo mundo ter um iPhone 15? Não, então alguém vai atalhar. E é aqui que começa a violência. Quando alguém que não tem vê toda essa pressão para ter e resolve atalhar. E vê uma oportunidade de ter da forma errada. É isso aí. Eu ia falar sobre isso, era um assunto, mas tipo, né, eu ia pedir como tu enxerga, né, a situação de tu ter uma droga que não é legalizada, mas não é criminalizada. Então quer dizer assim, porra, eu vou ser pego e não é criminalizado, mas eu não tenho meios legais de comprar. Cara, alguma coisa tá errada, né? No mínimo, alguma coisa tá errada. A gente tá discutindo mas isso no STF, é que assim, né? não tem lógica, né? Não precisa ser muito inteligente entender. Pô, se não é legalizado, não é legalizado pra comprar, não pode ser descriminalizado. Não tem lógica. Cara, mas aí... Cadê a lógica disso? Existe lógica. E aí eu falo, o direito que eu aprendi não é mais o direito praticado hoje. Eu não consigo ver como mesmo direito. Aí a gente entra, pô, por isso a questão do ter um advogado. Cara, eu tenho a minha visão policial sobre isso. E a frase o sistema é feito para não funcionar e beneficiar alguns. Porque quando tu abre esse vácuo, tu tá deixando alguém numa condição que, pô, benéfica, porque não existe, como tu disse, eu tenho a droga, mas não é crime. Mas então, é crime, mas vender... Vamos dizer, esse esquecimento jurídico tem uma motivação? Cara, não sou eu, dentro do meu tamanho, que vou dar essa resposta. Mas o que a gente fala, e a minha frase existem forças ocultas. Pô, no meio policial, no meio do direito, cara, essas forças ocultas atuam. Quem vai dar nome a elas? Quem vive sabe que elas existem. Quem, vamos dizer, tá todo dia envolvido com polícia, ladrão, com o jurídico, sabe que tem coisas que acontecem que não tem lógica. E por que não tem lógica? Porque não tem lógica. Aí eu queria responder, cara, nós vamos ter que entrar e mergulhar, lembra do iceberg? Nós vamos ter que ir lá, e aí, para tu chegar lá embaixo...
Mas, Ricardo, hoje tu não tá mais atuando na rua, né? Tu tá dentro do Ministério Público. Sim, então eu sou cedido, existem investigações, o que é o GAECA? É um grupo, é uma força-tarefa que envolve Polícia Militar, Civil, PRF, Fazenda do Estado de Santa Catarina e Ministério Público. E qual é a área forte de atuação daí agora? Principalmente os crimes contra a administração pública e as organizações criminosas. Corrupção. Corrupção, aí muito a licitação, fraude em licitação. Aí por isso, gravata e regata. Não tem muita diferença. Na forma de investigar, não tem. A gente joga o mesmo futebol. Bom, eu ia dizer de investigar, não de julgar. É por isso que tem o quebra-cabeça, tem que ser muito bem montado, né? Aí entra... Infelizmente. O campo é o mesmo. As regras, o jogo é o mesmo. Porém, a interpretação lá na frente pode ser outra. Entendeu? Aí, mas para quem faz a investigação, são técnicas, quanto mais elaboradas essas técnicas, só que é um público diferenciado, é um público mais especializado, vamos dizer assim, eles conhecem muito bem mais as entrelinhas da lei. E, faz com que os profissionais que estão ali atuando tenham que ter um nível de expertise maior. Mas vida é aquela história, a gente vai jogar. Só que sempre tem aquele que tá lá na frente, né? Que eles inventam cada coisa. E é isso, lembra? Tem lógica? Não procura lógica. A gente joga pra fazer o gol, entregou, vida que segue. Porque daí se tu entra naquele que é a frustração. Falam muito, eu vou ter que entrar nesse tema, mas a vida do policial tem valor nessas narrativas que hoje falam? Não tem. Só que, então eu não vou falar nem da morte, mas tem muito policial em depressão que se frustra por isso. Aí aquilo, montou o quebra-cabeça e tá preocupado lá na frente. Não, cara. Tu foi excelente, tu montou teu quebra-cabeça, a vida que segue. Sim, a tua parte dentro do processo tu fez, agora depende de outro órgão. E tu não se vendeu, alguém chegou, não, tu não se vendeu, tu foi íntegro, fez o que tinha que fazer, tem a confiança, eu sempre falo, tem a confiança dos bons. E aí é uma frase do meu pai, tu vai entrar na polícia, a polícia não é o que tu tá vendo aqui, porque eu era filho do policial vendo a polícia. Aí eu entro na polícia, meu pai, e a gente conversa muito sobre isso, e a relação é assim, isso é a polícia. Vai ter sempre a turma do bem, fazendo polícia, vibrando na frequência certa, e vai ter os outros. Mas tu vai ter que ter o respeito de quem? Dos bons. É sobre respeito, eu diria isso também. É ter o respeito da tiragem, dos teimosos, de quem faz por vocação. Quem faz por fazer, podia trabalhar em qualquer lugar. Ia ser um bom funcionário em qualquer lugar. Só que não vibra na nossa frequência. Então, cara, eu sou muito ligado a isso. Ser reconhecido pelaquela tiragem boa, por quem vibra. O advogado chegar, Ricardo, a audiência foi bacana, a chefia, o próprio criminoso, a palavra não faz curva. Cara, é uma frase muito boa, que eu falar pra ele, eu só posso falar o que eu consigo cumprir. Estabelecer o rapport é uma coisa mais nova, mas, a família, cara, chegar e conversar contigo assim, e saber que tu tá falando de igual para igual, talvez voltando a ter a bagagem de chegar, não sei, eu não sou o melhor policial, não sou, cara, eu sou por umas questões da vida, sou polícia. Mas que tu teve exemplo também, né, isso conta muito, né, exemplo dentro de casa. Exemplo de vivência, né? O que eu falo, é a base, pra mim, se eu sou, é família, tudo que eu vivi em casa, essa questão do EB, o primeiro contato com o mundo real, vamos dizer, fora de casa, que aí, largou e agora se vira, cara, é ter sido lapidado lá dentro, e a educação, cara, eu sempre falo, a educação, a gente pode depois entrar em as palestras. Hoje eu consigo palestrar sobre segurança, mas foi por causa que a minha mente inquieta, que me provocava a tentar entender por que as vítimas, muitas vezes, quando estão na delegacia, elas estão muito mais preocupadas para ter a restituição do bem delas, e aquela sensação de segurança, e não com a condenação. E lembra que a polícia está ali para montar um processo, um inquérito que vai gerar uma condenação no futuro. E aí mas onde é que entra o papel da polícia, o papel da segurança segurança privada? Então eu tenho polícia, segurança privada e vítima. Sensação de segurança vem da onde? É o que todo mundo almeja. E é o pico. Começa uma onda de furto, a sensação de insegurança aumenta, e aí vem alguém com uma solução mágica, pega a polícia, solução mágica. Ou vem o comercial, empresas privadas, vende uma solução. E aí nós tínhamos comentado, vamos para a pandemia, não vamos entrar muito na questão da polícia. Pandemia, a questão da câmera termal para medir. Foi a febre. Então nós tínhamos a pandemia, para entrar no estabelecimento, tu tinha alguém vendendo uma câmera termal que ia ser a solução.
Ia separar? Não, foi vendido como uma solução por um tempo. E ela não foi efetiva. Muito mais a máscara, o isolamento foi efetivo do que eu medir a temperatura. E aí, quando eu vou para a segurança, então, eu falo que a polícia, ela trabalha o extrato da imagem, né? E eu entrava numa cena de crime, isso é recorrente, olhava para a câmera, tá, mas por que aquela câmera tá ali? E aí eu sou policial usando a imagem para o inquérito. Tá, mas quem instalou sabe por que instalou? Quem comprou sabe por que comprou? E aí eu entrava nessa questão. Tá, mas ninguém me dava a resposta. Aí, pô, vamos estudar. Vamos estudar, vamos achar a resposta. Cara, feira em São Paulo, muito livro. E aí qual é a função da câmera ali? Qual é a função da segurança? E aí entra em desencorajar, dificultar, detectar uma ação. Pô, ela não foi efetiva nesse primeiro momento, então ela identificou alguém que a polícia vai depois conseguir com essa imagem olhar naqueles 20% do metro. Porque ela não impede, né? Não impede. E tem a falsa sensação. Eu botei a câmera, eu botei o alarme, eu tô livre. E no final, comunicar. O teu sistema tá comunicando? Ou comunicou a central de monitoramento, ou te comunicou num tempo hábil para você reagir? Muitas vezes não. Por exemplo, a gente está aqui dentro agora. Aquela porta, nós não ia conseguir ligar o sistema de alarme, se tem alarme aqui. Por quê? Porque o sistema de alarme muitas vezes é projetado para quando você está dentro, não usar. Mas quando tu sai, tu liga e vai ser efetivo. E aí eu falo, as pessoas contratam um sistema para segurança pessoal delas na residência, mas só usam quando estão fora dela. Fato. Isso é fato, cara. E aí quando tu chega nessa construção, tá, mas peraí, não era melhor então tu ter contratado um seguro se tu tá preocupado com o teu patrimônio? E isso para mim, por muito tempo, foi uma questão assim, cara, alguém tá errado aqui, ó. Deixa eu entender melhor. Aí tu vai atrás de gestores de segurança, é um outro público. A gente tem muito comércio de segurança e não gestão de segurança. Primeiro ponto. Outro, a população, para mim, foi ensinada segurança de uma forma equivocada, sempre delegando. Então, tu delega para os órgãos de segurança ou tu delega para a segurança privada. Mas eu tô sempre, não, a culpa é dele ou a culpa é dela. E qual é o meu comprometimento com a minha segurança? Não tenho. Então, o fator humano, muitas vezes, não é preparado para a segurança e foi ensinado de forma errada. A questão das palestras vem muito nesse sentido. Mostrar que é importante o fator humano, é importante questões tecnológicas, sim, tu tem que ter, mas que essa questão seja alinhada com os teus hábitos e aí vai gerar segurança. Então, tu tem o costume de chegar em casa às 7 horas, o teu alarme, ele aciona automaticamente às 8. Vamos dar um tempo ali, até que tu vai no carro, volta, e nesse teu alarme que acionou às 8, tu pode estar dentro de casa, mas com os muros, então um perímetro mais reforçado, que se alguém pular teu muro, dá tempo. Ou de reagir ou de fugir. Ou de se esconder no banheiro e trancar a porta. Então tu tem que ter tempo de reação. Então quando um sistema não te dá tempo de reação, ou não te permite ligar ele quando tu tá dentro de casa, para mim ele já não é eficiente. Tá, mas todo mundo vai lá e aí contrata essa questão equivocada, tu contrata a segurança de forma equivocada, porque tu contratou pro teu patrimônio, achando que vai te proteger. Deu ruim, chama a polícia. A polícia chega e diz que teu investimento, a gente vai para o mundo do negócio, retorno sobre investimento. Não foi certo. Zero. É sobre isso, sabe? Então, eu gosto muito do que a polícia me proporcionou. Vibro com a polícia. Isso é o tema que tu aborda hoje nas tuas palestras? Isso, na palestra principalmente voltado para as pessoas e para as cooperativas de crédito. Aí depois veio a questão das escolas. Que toda essa onda que teve, né? Que é a última onda. Ainda sobre essa questão da segurança, a arquitetura de segurança. Depois de um tempo na atividade e na busca do conhecimento por resolver essas demandas que iam para as cenas de crime, aonde a questão policial foi muito bem resolvida. Aí chegava, por que a câmera foi instalada? Por que o alarme não funcionou? Por que não teve tempo de resposta? Ou por que realmente não tocou? Aí eu comecei a buscar esse conhecimento. Bom, desse conhecimento, a gente chega no layout. Tu tem uma casa de 1 milhão. Tu investiu quanto em segurança? Tu tem uma casa de 300 mil, que é um padrão, vamos dizer, 500 mil, 300 mil hoje. Ou Minha Casa Minha Vida, que é, para mim, assim, teve uma época, principalmente onde eu moro, que tinha muita incidência de furtos nos loteamentos do Minha Casa Minha Vida. E com um pouco desse conhecimento, a primeira constatação que eu fiz,
Porta de vidro é fácil de arrombar. As pessoas do Minha Casa Minha Vida são trabalhadores, se nós fosse fazer uma analogia, para Carrara ou trabalhar, e a residência fica isolada num bairro mais distante. O cara vai lá com uma chave de fenda, abre a porta, porque o padrão é sempre o mesmo. Não vai ter ninguém em casa no horário Não vai ter comercial. ninguém no horário comercial, pais na empresa. Porta simples, né? E é uma porta simples, zero de arquitetura de segurança. Então, vocês querem resolver o problema em tais bairros, nos bairros? Bom, melhorem o projeto do Minha Casa Minha Vida. Alguém vai na Caixa Econômica falar? Né? Aí já ficou aquela cena assim, beleza. Bom, aí depois então saímos do Minha Casa, vamos para esses furtos de classe média, 300, 400 mil, onde o cara investiu. É aqui em Bento ao contrário, 300, 400 é Minha Casa Minha Vida. E já... Até em Santa Catarina mas isso eu tenho essa visão mais já faz um tempo, eu não atualizei os números. Aí a gente vai, o cara investiu e sabe, então vamos para o alto padrão. O cara comprou uma casa, 1,5 milhão, 2 milhões. 2 milhões. Tu já viu uma casa de 1,5 milhão, 2 milhões sem alarme? Não tem. Só sem condomínio. Câmera? Não tem. Mas aí o condomínio tem. Seu condomínio tem. Tu delegou a segurança, vamos lá. Então, se entrar no condomínio, automaticamente tua casa já está vulnerável, porque tu não tem a tua segurança. E depois eu faço o mesmo gancho com um apartamento. Cara, só que assim, primeira analogia, a porta do teu apartamento pro corredor é a mesma situação da porta para a rua da tua casa. Por quê? No corredor, se tu mora num condomínio que tem apartamentos para alugar ou muitos moradores, tu não tem controle de quem tá no corredor. Sim, verdade. E aí, tu saiu para viajar, deixou a porta aberta, alguém disse que ia no teu vizinho, vai lá, mexe a porta do teu apartamento e entra. Tá, mas no teu apartamento não tinha alarme, porque a gente tá falando que o prédio tem. Só que o prédio, ele tá aberto para, vamos dizer, 20 apartamentos. Pessoas, né? 20 apartamentos. Tu entende como é importante ter, cara, e é o mais simples, uma centralzinha de alarme e um sistema de alarme na porta, porque só tem uma porta. Cara, dependendo do andar, é muito difícil o cara vir pela janela. Mas vamos dizer então, redundância, um na porta e um na sacada. Tu tem o teu apartamento, vamos dizer assim, com um nível de segurança muito maior, com investimento pequeno. Cara, mas isso não é falado. Não, vamos fazer um condomínio com toda a segurança. Cara, a segurança no condomínio... As chaves eletrônicas também, né? É vulnerável. Controle de acesso, a gente podia falar também do controle de acesso. Bom, então tem isso. O cara tem uma casa de 2 milhões, não investe na planta em segurança. Então, não teve um projeto elétrico para fiação da barreira, para fiação do CFTV, para onde vai chegar o RAC, aonde vai ter o DVR e a central de alarme. Não foi feito isso no projeto, pelo engenheiro, pelo arquiteto, a turma que devia pensar, não fez. Ponto. Construído a casa, agora eu tenho que contratar segurança. Aí vai o pessoal do monitoramento lá. Chegou o pessoal do monitoramento, primeira guerra. Como é que eu levo o fio até o muro? Não, vai ter que cavar aqui, primeiro vai ser mais oneroso, né? Tu vai ter que abrir uma valeta, o teu jardim é excelente, vai ter que cortar, teu muro daqui a pouco vai ter que cortar também, para instalar aquilo que se tivesse sido pensado antes, ia ser mais barato, mais efetivo, mais bonito, porque daí tinha uma briga com os arquitetos na questão, não, isso aí estraga o layout, não é bonito. A questão da câmera preta, que depois agora tem muita câmera branca, que melhorou, mas não, eu não vou botar essa câmera lá na frente e vai estragar o layout. Então, tu pensar na tua casa, já agregando aonde vai ter o RAC, que vai reunir a fiação do CFTV nas barreiras de perímetro e do teu alarme, é essencial. Uma estratégia, né? Não, é o básico. Eu digo assim, é o básico, porque a tua casa de 2 milhões vai ter CFTV. Ou porque furtar na casa do lado, ou porque em algum momento, eu acho que é interessante. É muito interessante essa parte e até eu acho que seria um assunto bem voltado para a área da arquitetura mesmo, né? Porque os arquitetos... Para profissionais da arquitetura, né? Tu tem esse contato, né? Com a área da arquitetura, tu comentou Sim, comigo. Aí tá. Das demandas, né? Porque eu sempre falo, para tu sair daqui, chegar aqui, tem a resistência, né? Então eu comecei, por que tanto vidro? Não, porque é mais moderno. Tem também uma questão de segurança, que é a segurança que se tu consegue ver do outro lado, o outro lado também tá te vendo. Tem essa proteção, ok, mas depende do ambiente. Então, quando tu transforma uma sala comercial numa instituição financeira, tu tem o melhor exemplo, que é a Banrisul. Eles fazem um gradeamento.
A evolução, e eu cito como exemplo o Banrisul, é uma evolução de tantos roubos, porque aqui é um estado que se roubou muito, né? Tinha muitas ações violentas contra a instituição financeira. Eu lembro disso, passando na frente do Banrisul do centro, Os caras os metralharam. caras Eu dando lembro tiro. disso. É a minha primeira experiência com tiro que eu escuto a munição cortando o vento. Foi ali, voltando do quartel. Cara, deve ser 2003, 2004, uma ação criminosa ali. Tá, mas daí então a gente tem o gradeamento. Ok. Só que, para muitos arquitetos, isso fica feio. Então começou, tá? Por que a gente bota a câmera naquele canto? Vamos lateralizar a imagem para ela ser mais efetiva? E aí batia nos arquitetos. Até que um dia, pô, deixa eu conversar com um professor de arquitetura. Pai, tinha essa disciplina, fui lá conversar com ele e ele me falou que o projeto do arquitetônico tem que ser funcional. Pô, então, o teu projeto é funcional? Quando eu falo em segurança de uma casa de alto padrão, toda casa de alto padrão, ela é por si só um ponto de atração para uma ação criminosa, porque se sabe que aquela casa vai ter, vamos dizer assim, um ganho fácil. Pô, vai ter eletrônicos. Vamos falar de liquidez. Eletrônico vai ter lá uma TV grande para me furtar, talvez um cofre, se o cara é empresário, alguma coisa nesse sentido. Lucro. Tá, então eu não vi casa de 2 milhões, de 1 milhão sem CFTV. Tá, mas eu vi essas casas sem projeto na base. E aí só piora, porque vai ficar mais feio. E aí é tudo que a gente botou, mais feio, mais oneroso. O layout vai ficar pior. E ela não foi funcional. Quando eu falo do arquiteto, a tua casa não foi funcional. Porque não atendeu o teu público de alto padrão. Mesma coisa um prédio. Se a gente for falar de um prédio, tem um hack, um CPD para a entrada da internet, para toda a questão de alarme e monitoramento, tu tem que construir pensando num local que vai ter, eu vou citar um exemplo, 21 apartamentos. Aonde que chega o porteiro eletrônico? Outra questão que eu vi muito falho, né? Tem um hall de entrada ou uma portaria? Portaria é uma situação, hall de entrada é outra. Então, aonde é que vai ter o filtro? O entregador vai até onde? Lixeira, para mim é outra questão que eu bato muito. Tu constrói um prédio. A lixeira, tu tem que abrir todo o sistema e lá fora, numa casinha, depositar o lixo. A minha é dentro do prédio. Uma sala dentro do prédio. E aí tu consegue não se expor, né? Uhum. Isso para mim é funcional. O projeto de arquitetura foi funcional, porque previu que não vai ter uma brecha, uma vulnerabilidade que pode ser explorada. E a arma de fogo entra em um momento? Então, qual a tua opinião? Sim. O que é a questão da arma de fogo? Eu deixo a porta aberta não, de noite. Não, viveu essa... Não. Eu deixo a porta aberta. Viveu essa questão do boom das armas, né? Ok, tu tem tua arma, só que é muito difícil, e até para mim, policial, tá com ela na cintura dentro de casa. Então, o que acontece? Para tu ser efetivo no uso, no emprego dessa para defesa pessoal, teu tempo de resposta tem que ser maior. Ou seja, o cara bateu lá, pulou o muro, acionou o alarme, tu consegue ir pro local, porque provavelmente vai estar no armário, vai estar no teu quarto, pegar a arma, pegar a tua família e se trancar no banheiro. Eu falo o que eles chamam de local seguro dentro da residência. Pô, eu falo banheiro porque, normalmente dá tempo de tu fazer esse caminho, sair da sala, ir na direção dos quartos, se tem alguém no quarto, pega, vai pro banheiro, se tranca. Cara, entraram, começaram a furtar e vão embora, fechou, vida que segue, é patrimônio, tu tá protegido. Chegaram na porta do teu banheiro, queima. Tu tem tempo de tomar a melhor atitude, pensa nisso. Então tu tem tempo de reação. O que acontece? A segurança que a gente falou não prevê tempo de resposta. E as quadrilhas sabem disso. Teve uma onda que, por mais que sejam sazonais, as ações de roubo à residência, o que acontecia? A quadrilha estava 8 horas da noite e saía meia-noite, 1h. 8 horas da noite, tu chega em casa... Terrorismo em casa, né? Terrorismo. Então, tem toda essa questão, né? Imagina todo esse tempo junto com a quadrilha. Tá louco. Porém, pensa agora, tu chega em casa do serviço, 7, 8 horas. Tu faz o quê? Pega a roupa, lavanderia, sempre aquela porta vai estar aberta. É uma vulnerabilidade. Aquela porta, tu tá botando ou tá tirando roupa. Tem essa questão, porque é funcional. Ou tu abre a casa para ventilar e tá fazendo jantar. Até que tu olha pro lado e tem alguém já entrando. Porque não tem sistema de alarme ligado, porque tá tudo aberto. Sim, é o tempo de reação, né? Na real, que tu tem que pensar muito, né? Então, tu não tem. Tu pode fazer um perímetro reforçado, que sim, tua casa tu vai abrir, vai estar ventilando, mas quando entrar alguém no pátio, vai disparar o alarme.
Aí, pô, tem outra questão que para mim é mais simples, sensor de presença. Tu tá lá lavando a louça, ligou uma luz lá do canto, se tu tem um terreno maior. Cara, aquela luz só liga se alguém passar. E aí, pô, alguém passou lá, tu já vai tentar se defender. Tu não pode ser surpreendido com arma ou sem arma. Quando tu é surpreendido, tu não tem mais o que fazer. É rezar para que aquela ação dure o menor tempo possível e que o trauma que fica seja menor do que eles vão levar. Eu sempre falo, o produto que é levado pelo criminoso, tudo bem. O grande problema é o que fica. E o que fica é a insegurança, é a sensação de impotência. Eu fui furtado aqui, cara. Pra mim, assim, é muito claro. Depois de ser polícia? Não, em 2006, se não me engano. Furtaram minha moto. Ah, tá, aquela vez da bis. Da bis. Cara, a sensação de impotência é um negócio que tu... E eu tive que pagar e tal, mas a sensação de impotência é muito forte. Talvez isso também me faz vibrar a polícia nessa frequência. Porque eu sei o que é perder. Cara, perder algo que tu tá ali pagando. Então o cara pegou a TV, que é essa relação é muito forte. O cara pegou a TV, financiou em 24 vezes. E tá lá pagando a TV. Sim. E a polícia não vai devolver tua TV. Por quê? A liquidez é fácil. Sim, o teu iPhone, a polícia não vai. É muito difícil ser efetivo, ter tempo de resposta suficiente para devolver o teu iPhone. Ricardo, e com relação às escolas, porque daí nas escolas a gente está falando de uma vulnerabilidade 10 vezes maior, né? Uma porque ela é aberta, né? Ela é aberta para todos entrarem, na verdade, não existe um filtro praticamente, né? Porque são inúmeros pais, então a pessoa pode fingir que é um pai, enfim, né? Um prestador de serviço. Quando é fechada até não tem resistência, né? Se a pessoa quer pular cerca ou quer derrubar uma porta, né? Não, ela basta, no Sagrado eu vejo, basta tu apertar a campanha, tu vai entrar igual e tu vai fingir que é um prestador de serviço, enfim, seja o que for. Eu sei que a vulnerabilidade ainda é bem maior, né? E a gente vê que as escolas mesmo, as particulares, não tem segurança, não tem Nem pode, né? Não tem cultura de segurança. Também, né? Nisso. Então, como que tu vê hoje, e tu vê algum movimento do Estado, assim, da pessoa jurídica do Estado, assim, diante de tudo que aconteceu, que a gente vivenciou, principalmente vocês em Santa Catarina, que deve ter sido mais ainda comovente de qualquer outro lugar, né, enfim. Tu vê um movimento do Estado na busca dessa segurança para as nossas crianças? Sim, tem. Em Santa Catarina, que eu posso falar com mais propriedade, existe um movimento muito forte, tanto do legislativo, executivo, nesse sentido, apoio também judiciário. Então, assim, os órgãos envolvidos se juntaram para ser efetivos. Ótimo. Bom, isso é uma realidade, foi fomentado muito algumas questões municipais, e aí a gente tem, para mim, que é aquilo, quando o pânico está alto, uma solução imediatista, ela vai surgir. E esse é o cuidado que a gente tem, não adotar soluções imediatistas, porque elas não vão ser efetivas a longo prazo. Um exemplo, porta-detector de metais, que na época se falou muito. E eu falo que é copiar a segurança do banco e botar numa escola, só que são ambientes distintos. Bom, aí a questão do vigilante, que é algo que também se popularizou nesse primeiro período da, vamos dizer assim, a febre alta. O vigilante sai de uma segurança que era muito blindada, principalmente os vigilantes de bancos ou vigilantes de empresa privada que faziam guarda armada e vão para o ambiente escolar. Tá, o ambiente escolar, não estão preparados também para isso. O ambiente escolar, ele é educação. E por isso que ele é tão vulnerável. Porque ele é um alvo fácil. E a outra questão é que, muitas vezes, o ataque vem de dentro. Temos exemplos de ataques de fora para dentro? Tem. Mas tem a questão do aluno. Né? Se a gente pegar o ano de 2023, 2022, o boom, vai ter isso. Ponto. Então, a gente tem, sim, por parte do governo, do Estado, uma força nesse sentido de minimizar, mitigar esse risco. Porém, a gente tem que ir para o modelo americano. Quando deu esse boom, a primeira coisa que eu fiz foi, se os Estados Unidos é que mais sofreu ataques, está há 20 anos estudando no nível americano, e aí a gente fala em serviço secreto, que é uma coisa que a mídia vende, ações especiais, tem setores, agências do serviço secreto americano, ou departamentos também, que estão focados
em estudar os ataques. Estudo de caso para eles tem vários vieses, mas um deles é o que foi efetivo na resposta, o porquê em alguns ataques colegas, adolescentes reportaram ao adulto de confiança a informação e essa informação foi efetiva em alguns casos e Outras não. em outros não. E aí eles estudam por que sim, por que não, para melhorar o processo. É aquele PDCA, né? Que vai sempre se retroalimentando. Pô, então, para mim, o modelo melhor que tem, que deve ser estudado e adaptado à realidade brasileira, não é copiar e dizer que o deles vai funcionar muito bem aqui, mas tem muitas questões avançadas no americano que deve ser trazida para o Brasil. Tu fez um curso, né? Sim. Eu tenho 2 cursos, que é da NTAC, o que é a NTAC? É o Centro Nacional de Avaliações de Ameaças americano, voltado para ataques de atirador ativo lá, que aqui a gente chama de agressor, e também a questão do ataque propriamente em escola. Esse ataque em escola americano, ele serve de modelo para os ataques brasileiros. Não só brasileiros, é a questão do copiar o crime, né? Até porque não tinha até muito pouco tempo, a gente não se ouvia falar. Mas aí, quando a muito gente pouco. vai, vamos dizer assim, bota a lupa, tem a questão de Columbine, tem a questão da música, as vestimentas, que mostram que o adolescente vai lá e copia. Bom, no ambiente escolar, como preparar o professor? É isso que, vamos dizer assim, eu tento, com Que é o todo o primeiro que vai conhecimento, estar no por quê? local, né? O adolescente, ele, e alguns estudos levam nessa direção, ele é vítima de alguma violência na escola ou naquele meio social, os colegas. Esse adolescente vai para a internet em busca de acolhimento que a escola ou a família não propõe. Feito isso, então ele não acha o acolhimento no ambiente escolar ou na família, ele busca a internet. Na internet vai ter alguém para acolher, mas acolher por qual caminho? Do mal. E aí começa a questão de fomentar a violência. Pode ser resgatado, e aí tem um estudo que é uma agência americana também, tem 2 linhas, é uma foto muito boa, que uma é a linha correta em direção à luz e a outra quando começa a pender para o ataque. Primeiro começam algumas queixas nessa linha. Aí vai ser pontuado algumas queixas do comportamento desse adolescente, mas quanto mais perto ele está da linha central, mais fácil dele retornar. Então, quanto antes o ambiente escolar detectar a fuga dessa linha média. Eu costumo falar que a linha média ela não é preconceituosa em qualquer dos eventos. Tanto quando eu, policial, estou na viela e identifico vários moradores de camiseta, regata, e tem um de moletom, com volume na cinta. Ele foge àquela linha média. No estudo americano, eles usaram muito essa questão é uma metodologia, ficar à esquerda do estrondo. No Iraque, com várias pessoas que são daquele local, um deles, e estava de turbante, mulheres ou homens com turbante, por que foge do padrão? Porque talvez aquele turbante ali, depois com esse estudo aprimorado, foge do padrão porque não é daquela etnia. E aí eles, peraí, aquilo ali está errado. Eles trouxeram isso para os Estados Unidos, melhoraram, e por isso que hoje a gente usa muito a questão de cria a linha média. Então, no ambiente escolar, qual é a linha média da sala de aula? Por que esse aluno foge da linha média? E não é um comportamento preconceituoso, mas ele começa a andar com roupa comprida, isso num dia de calor, ele começa a usar vestimentas voltadas àqueles ataques, então ele começa a copiar a vestimenta do ataque, começa a utilizar, ele foge do padrão. São características, né? Ele se isola, e eu falo que isso para o professor é muito fácil. O que acontece com o aluno que não se prepara para a prova? No dia da prova, ele tem um comportamento diferente dos demais alunos que estudaram para a prova. E isso o professor identifica muito fácil. Quando eu estou conversando com os professores, eles, realmente é isso que acontece. Então, ele tem a capacidade. O que falta é o conhecimento agora de comportamentos, principalmente voltados a ataques, que quando ele identificar aquele comportamento, e algo simples, um aluno procurando onde é que está determinada questão, por exemplo, do gás. Onde é que ficam os botijões de gás da escola? Isso é uma pergunta normal para o aluno? Então, deu clique. O pessoal da limpeza identificou isso, comunicou para a direção. A direção
com aquele comitê interno, pera, vamos olhar esse comportamento aqui. E aí também, pelo curso da NTAC, o que acontece? Eles usam muito um sistema que, no estudo deles, esse sistema vai tanto da parte interna da escola para a parte social. Então, quais são as postagens dele em rede social? Muitas vezes o adolescente, antes do ataque, ele pede ajuda. Sinais, né? Ele pede ajuda. Primeiro, não é identificar um criminoso dentro da escola ou alguém violento, é identificar alguém pedindo ajuda. E muitas vezes ele mesmo pedindo ajuda não é ouvido. O que acontece nisso? Então, a ideia é passar conhecimento para identificar situações que fogem à linha média. Fugindo da linha média, como isso vai ser tratado Abordado e acolhido no ambiente educacional. Multidisciplinar. Então, a gente vai ter que ter uma rede, vai ter que ter psicólogo. Porque melhor que seja a linha pedagógica de uma escola, a gente tem questões que são emocionais. Então, é importante ter um psicólogo do município, do estado, mas que vai estar ali, nesse grupo multidisciplinar. Com isso, ainda continuou as análises internas, só que viram algumas postagens mais violentas ou algumas ações de microviolência. Pô, visto isso, é importante falar com a polícia? Tem que ser falado. Só que, como vai ser falado? Porque as pessoas têm um certo receio, se eu levar para a polícia. Se tu tem um ambiente colaborativo, falar com a polícia não foge da tua vivência. Não, isso aqui eu acho que é importante. Pô, a polícia tem outras formas de avaliar. Porque a gente vive a frequência do ataque. A gente vive segurança e não vive ambiente escolar. Pô, a gente vai pegar aquela informação, fazer os nossos filtros e validar. E aí é algo muito importante na ameaça. Tu validar o nível da ameaça e o quanto ela pode ser realmente se tornar um caso real, um ataque. Hoje a polícia é preparada, Ricardo? Eu digo assim, ó, eu participei e aí tem algumas coisas que eu não posso falar muito a fundo, mas não se dá publicidade para o quanto efetivo é o trabalho da polícia, porque ele acontece nos bastidores. Então, para mim, naquela questão, conhecimento, prevenção e reação, quando tu reage a uma ameaça e neutraliza uma ameaça, é positivo. Mas tu não pode externalizar isso da mesma forma do suicídio. Existe um cuidado sobre, teve um suicídio, foi evitado, tu não pode dar publicidade. O ataque a escolas ou agressor é parecido. Vai nessa linha. Eu ia até te perguntar justamente isso, tipo, já que tu disse que tudo se copia lá de fora, tá sendo feito alguma coisa? Tem sido... Sim, efetivo mesmo esse trabalho? Sim, no Brasil a gente tem situações onde os órgãos, e principalmente esse colegiado de segurança voltado para os ataques de escolas, tem conseguido atuar nas ameaças. Tem áreas específicas trabalhando nisso. Sim, não sei aqui, não posso falar com propriedade sobre o Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina o papel da Polícia Civil, do Ministério Público, CyberGaeco, a turma do CyberGaeco que a gente fala, pô, tem sido muito efetivo. É bom. A questão do cyber da Polícia Civil lá também, pô, os trabalhos, teve uma operação que está publicizada, que é a Escola Segura. Surge ali, depois do evento de Blumenau, foi muito efetivo. Infelizmente, as coisas têm que acontecer, né? Muitos têm que pagar para depois ser tomadas devidas providências, né? Esse é o modelo que a gente tem. Primeiro o evento ocorre e aí a gente toma uma reação. Só que essa reação sendo efetiva, eu sempre falo, está tendo uma evolução, a gente não pode falar de segurança em escola depois do ataque. A gente tem que internalizar a segurança, esses bons comportamentos, metodologia, porque é um ambiente que não está acostumado em pensar em segurança, porque a gente está lá para prover educação. E eu falo, de novo, voltando para a educação e para o poder do livro, ele tirou o aluno lá do terceirão que saiu, lá do fundão, que não gostava de estudar, para hoje poder educar quem educa. Então, foi a minha primeira fala numa das palestras. Conseguir chegar aqui na frente de professores para poder passar conhecimento é muito importante. Eu tenho a vivência da polícia, eu fui buscar esse conhecimento que é muito material americano, porque o agressor ele copia o americano para fazer o ato e a gente deve copiar a resposta, adaptando a nossa realidade. E o ato não deixa de ser um padrão também, né? Tem sinais, e é isso que, por isso que eu falo, o conhecimento é um divisor de águas. Porque a partir do momento que o professor tem o conhecimento, ou o cidadão tem o conhecimento correto sobre segurança, ele é mais efetivo para contratar sua segurança e ele é mais efetivo para perceber um sinal e desse sinal evitar
que o aluno procure a internet para ser acolhido e seja acolhido dentro da escola. É muito parecido com esses filmes, esses estudos que a gente vê dos serial killers, né? Porque todos eles mantêm um padrão, um estilo de vida, ou algum abuso que sofreu, ou algum bullying, enfim, tem todo. É muito associado ao bullying, sim. Vai Eu alimentando, posso dizer que é associado ao bullying. Quando você vai ver, tem estudos do Rodrigo Zum e do Igor. Agora tem um livro, Atrás das Linhas Aliadas, que faz um estudo dos casos que aconteceram no Brasil. Para mim, assim, é um divisor de águas, porque ali quebra alguns paradigmas. Ah, isso aqui é coisa de americano. Não, eles conseguiram catalogar o que aconteceu no Brasil até outubro de 2023. Quando eu pego e faço uma análise dos estudos de 2023, a roupa preta, a música, os criminosos falando do ataque, tá ali, sabe? Padrão. Pessoal, isso aqui aconteceu no Brasil. Questão do monitoramento contínuo da internet, que é uma boa prática falada pelos americanos. Tem um adolescente que posta no dia 6 de outubro uma imagem onde, através de uma montagem, ele está atacando uma colega de sala de aula. No dia 23, ele vai lá e mata essa colega. Ninguém identificou isso. Eu falo, a gente foi tão, vamos dizer assim, não conseguiu processar o que foi postado no dia 6 e atacado no dia 23. Tá ali o sinal. Ele deu tempo, né, de descobrir, porque na verdade a pessoa que... A mãe dele nos relata, e isso tá na internet, é aquela, dá um Google e procure. Dando um Google e procurando sobre ataques, sobre o Discord, e a gente vai falar do Discord, panela, um termo que é usado por adolescentes para se referir a um grupo na comunidade Discord. A questão do fazer um LOL. LOL é uma abreviação de rindo bem alto. Rindo bem alto, muitas vezes, nesses grupos... Deboche. Não, tem a ver com a automutilação. Então, assim, eu me deparei com algumas situações dessas, através de outros colegas que passaram também conhecimento, e que tu não acredita. E aí, como alerta para os pais, a linha média do adolescente, vamos para a piscina, é ele ir para a piscina. Um dia tá quente, ele quer ir para a piscina. Um dia quente, teu filho não vai estar com roupa comprida. Então, ele tá com roupa comprida. Peraí, dá uma certa. Tenta identificar se ele não está se automutilando. E se ele tiver, aquilo ali pode ser um start. Mas não repreenda, tente acolher. Porque isso, o acolher o adolescente é mais efetivo do que reprimir. Cara, e a gente é de uma geração que reprimir a gente foi criado só repressão, né? Pela repressão, vamos dizer assim. Só que hoje, principalmente nesses estudos, e olhando já com conhecimento policial, quando eu vejo um evento acontecendo que me chama a atenção e eu consigo ficar do lado acompanhando, então eu posso falar do comportamento do meu filho. Eu vi que fugiu do padrão. Eu vou acompanhando até que eu consiga reunir elementos para fazer a intervenção. E a minha intervenção vai ser mais efetiva. Se eu observei um fato e automaticamente já intercedo, ele vai se reestruturar e começar a se comportar já sabendo que o pai está monitorando. Então, como um alerta, se eu posso falar, percebeu algo, controle parental, e aí a gente pode falar só de técnicas de monitorar o filho, porque a gente vai entrar num detalhe, a privacidade. Cara, não dá pra gente falar da privacidade numa criança. Adolescente, hoje tá né? todo mundo com isso aqui na mão. O que é isso aqui? É a janela pro mundo. O pai dizia pra nós, não fale com estranhos. A gente usa o celular pra fazer o quê? Num grupo. E não é o Discord, não é, o Discord é o problema. Tem o WhatsApp, o grupo do WhatsApp, tem o Telegram, grupo do Telegram. Cara, hoje a gente tem vários meios de comunicação. Discord é um programa, né? É um mensageiro. Para quem eu não conhecia, por exemplo. Olha aí, o Discord ele foi criado para conversas de para conversas de jogadores. Então, o Discord ele foi muito usado para jogadores da web interagir, ter um comunicador. Por que Discord? Porque ele é disruptivo em relação aos padrões de identificação que o WhatsApp tinha, que outros... Em resumo, tu fala com quem tu não conhece. Ou com quem é difícil se identificar. Quando a gente entra no WhatsApp, a gente tem um identificador, um número, um nome que tu coloca lá. Isso. Já lá não, tu tem um servidor, tu tem um nickname, e aí é aquela história. Anonimização na internet. Qual é o maior mal da internet? É que o Ricardo não é Ricardo na internet.
Eu posso, com uma figurinha, me passar pelo Jason e entrar em contato com os teus funcionários. Mudei meu telefone. E aí a gente entra naquele mundo de golpes virtuais. Por quê? Isso é engenharia social. É usar o caminho, as relações, para atacar um alvo. Como relações, eu te conheço, tu foi viajar, eu entro em contato com o teu funcionário e aplico um golpe. Por quê? Porque eu tenho uma informação privilegiada, eu uso um ataque de engenharia social que usa a hierarquia, um dos modelos de ataque é esse, com hierarquia, aí eu uso essa hierarquia dizendo que tu mandou eles fazer alguma coisa. Só que tu tá fora e não consegue ser comunicado. E agora com inteligência artificial até a voz, né? Pode até ligar. É um gancho excelente. É incrível, né? Eu tava aprendendo a mexer com o modulador de voz que eu copio. Tu me manda um áudio, eu pego o teu áudio, copio ele por $1 e escrevo um textinho. A minha voz sai nesse... Sai como... Só que aí que tá um pulo do gato que eu posso dizer, tu parece que tu tá lendo. Não é tão, vamos dizer assim, Real. natural. Tão natural. Tá, isso eu tinha aprendido... Mas no dia a dia passa, né? No final de semana, na urgência. E aí todo ataque, se eu posso dizer um cuidado, todo ataque ele foca na emergência, na urgência. Tem que ser agora, não desliga, faz. Ele mandou, tu não vai obedecer teu chefe. Pô, a questão do sequestro. Precisa agora. O imediatismo. Cara, recebeu um telefonema onde tem imediatismo, desliga. Ou inverte. Tá, peraí, eu vou pedir para ele te ligar. O atacante não quer isso. Ele quer que tu fique colado no telefone. Se tu quebrou, ele, Sim, vai tu vai dar buscar ruim. a informação, né? Isso, então, evite o imediatismo, a emergência, a urgência tem que ser. Tu já tá, assim, se tu só fizer isso, tu já consegue fugir de vários e de modalidades de ataques diferentes. Bom, a engenharia social, para mim também é um divisor de águas esse conhecimento. Por quê? Muito dos ataques de estelionato hoje online é por engenharia. Na questão da voz, tinha aprendido, acho, no final de semana, numa feijoada lá nossa da polícia, o pessoal comentou, tá aqui o teu áudio, fulano falando de você. Aí eu peguei aquele áudio, tá de sacanagem? Não, isso aqui é $1 e tal, tu faz aqui, entra nesse site. Pô, aprendi, fiz uns ali, segunda-feira, deu uns 2, 3 dias, o Instagram. Promoção da Avan. Compre celulares por R$279, celular top, Motorola, porque a Avan foi multada. E aí eu vi essa. Eu também. É obrigado a fazer porque erraram um preço no site. Mas era a voz do... Só que daí eu escutei aquilo, não pode, cara. Aí fui para golpe utilizando o telefone. Aí achei o golpe. Aí eu voltei pro áudio e comecei a escutar. E aí eu vi que ele tinha aquela questão de não ser natural. Mas na primeira vez que tu ouviu. E aí depois tem outro que é uma reportagem de um apresentador, que é do jornal Hoje. Russomano, como é que é? Russomano, né? Esse apresentador falando sobre a Avan, que teria que pagar, e o cara não pode ser real. E aí eu fui ver de novo, aparecia, Celso Russomano, acho que isso aí. E aparecia bem certo ele lendo assim. E aí o cara, olha isso aqui. Aí eu juntei aquilo e mandei pros colegas, nós brincando no final de semana e aqui já virou golpe. Não deu nem tempo de descobrir. E aí $1, eu falo, tu investiu $1, tu copia. Tu imagina tu investindo mais. Porque quanto mais tu paga para essas inteligências, melhor ela é, mais aperfeiçoada ela é. O Rodrigo manja bem. Faz umas misérias nas inteligências. Então eu falo, a inteligência artificial é um divisor também pro crime. Mas só que assim, eu vi muito, a gente trabalhou muito com o estelionato contra do bilhete. Só que existe uma migração agora, eles não precisam mais viajar. O telefone, o golpe virtual por telefone, tá cada vez mais evoluído. Eles têm uma que eu gosto assim, porque quando eu olho, os caras trabalharam para fazer isso. Não foi, sabe, por oportunidade. É alguém que sentou para fazer o golpe. O que eles fazem? Eles ligam dizendo que tu tem uma compra em uma determinada rede de Americanas, Magazine Luiza. Tu não vai identificar. Aperte o número 2. Tu aperta o número 2. Já recebi uns 4, 5 assim. E aí eles vão te Desliga mandar... Porque tu já... Então, é phishing, né, o nome disso. Eles fazem um ataque em massa para, vamos dizer, 1000 telefones. Daqueles, quantos apertaram 2? Quantos ficaram esperando? E aí tu vai diminuir. Então, tu tinha 1000, eu tenho 50 pessoas. Dessas 50, eu tenho 10 afoitas por ver se teve ou não teve a compra e querem cancelar.
tá aqui os 10. Ou tu coloca o não, mas na verdade o não é... Tem um filtro, sabe? Firma, o ataque deles já tem um filtro que eles vão botando ali. E sobrou 10 pessoas pra gente. Bom, agora essas 10 aqui a gente tem que trabalhar. Cara, isso pra mim, assim, é uma evolução no golpe que merece ser externalizado. Cara, não atende se tu não seja imediatista. Se tu não chamou... Aconteceu uma interessante, eu fiquei hospitalizado com Covid, lembra? Sim. Lá em 2020, acho que foi 21, foi. Primeiro ano de Covid. E eu saí do hospital, tipo, uns 6 meses depois eu recebi uma ligação. Tipo, o cara se identificando como sendo da Secretaria de Saúde, nós temos as informações que o senhor ficou internado com Covid e tal, na UTI. Deu, não, verdade, cara. Tu recebe uma ligação dessas, o cara falando que é da Secretaria de Saúde e tal, da cidade. Beleza, então assim, começou a falar e tal, a gente quer saber de 1 a 10 como é que o senhor tá se sentindo. E tá, eu fui conversando, achei que era um negócio sério. Ele falou assim, então agora eu lhe enviei um link por SMS, o senhor só clica nesse link e avalia meu atendimento de 1 a 10. Eu falei, tu acha que eu sou otário? Mas tem gente que cai, e desligou o telefone. Ele falou isso, eu falei, tu acha que eu sou otário, cara? Ele, mas tem gente que cai. Aquele do Nudes, cara. O golpe do Nudes. Cara, o que eu posso assim, ó. Eu vi gente perder 3 mil reais, vi gente perder 32 mil reais, tá louco. Se suicidar, vi a família inteira ir pra delegacia, sentar lá, o pai jurar que não fez, aí eu, pô... Sim, ainda todo um transtorno, daí eu, não, então o senhor espera lá fora, aí eu peguei o filho dele, tua casa tem um tapete vermelho? Tua casa tem um vidro assim, um espelho assim? Cara, é teu pai. Bom, agora tu tem que entender, falar pra ele que é um golpe, e que ele não tem que pagar. Que não tem clínica, que não tem polícia investigando. Aí, pô, a gente fez uma volta, pra porque poder... a pessoa entra em pânico. Para alguns, aí entra de novo na situação da polícia. Tu falar que tu tá sendo investigado, Nossa. já tu tá sendo condenado. Para outros, não, de novo. Mas para uns, não. Só aquilo ali já tem um peso muito grande emocional. Pela mulher ele já tá condenado, né? Tem isso. Pela mulher ferrou, né? Mas essa questão do Covid, ele liga para 100 pessoas, das 100, 10 foram internadas de fato. E caem. Não. Só que aí tem mais uma coisa já. Ou dados que vazam também, né? O dado vazado. Aí muito... Tá, mas tem alguém que de dentro do hospital ou do banco que tá passando informação. Já aconteceu, às vezes sim. Eu posso dizer que muitas vezes não. Às vezes um banco de dados... Às vezes até tu postou um negócio... Não, isso é alimentar o golpe. O banco de dados é vazado. Então eles sabiam que tu teve internado. Eles só pegam uma historinha e te alimentam com a historinha. Só que no meio dessa conversa, tu passa informações. Então tinha um golpe mais antigo, menos moderno, mas que era muito efetivo para eles. Oi, vó, é o seu neto mais querido. Ah, o Pedro? Isso, o Pedro! E aí quem disse Pedro foi a avó. Sim, ela vai então eu tava indo pra sua casa e acabei estragando meu carro, tem como pagar o guincho, tem como pagar o mecânico, E aí eles iam dando golpe nesse sentido. Mas muitas vezes quem passava a informação coerente era o próprio... é a vítima. É a vítima. Né? Eles tinham uma historinha padrão. Jogava a historinha e vinha, vamos dizer assim, a tua confirmação e tu ia alimentando o crime. Sim. E aí começava os depósitos. Depositou, pulverizou. Tem gente que ganha só pra emprestar conta. É tipo vidente. Tu contando a história. E ele vai, isso aí, boa também. Vou fazer Ricardo, tem um assunto, cara, que a gente falava antes também, que é a questão das saidinhas, né? Que a gente comentou, né, de forma mais breve. Queria que tu viveu muito isso, né, enquanto polícia, né? Enfim, faz parte da rotina da delegacia recorrência. E é isso mesmo. Isso. Aí a gente questionou antes recorrência e ressocialização. É muito maior a recorrência do que a ressocialização. A recorrência pela saidinha é um negócio que no meio policial a gente não entende muito, porque montou o quebra-cabeça, teve a fase judicial, o cara vai, é condenado e depois tem benefícios. Um deles é os indultos, são os indultos. Então, o que acontece? Condenado recebe um indulto. Esse indulto, ele sai de 7 dias, por exemplo. A gente tem inúmeros casos que a saída de 7 dias é para juntar um valor alto em um pequeno tempo. Então, algo que aconteceu na minha região foram furtos a joalherias. Uma onda. Em 7 dias. Vocês têm que fazer tudo nesse tempo. Nesse período. Para sustentar os vícios depois lá dentro, né?
Isso, e para levantar o dinheiro, porque eles precisam de dinheiro para manter a roda deles girando, ó, alimentar o tráfico e tudo que está envolvido no ilícito. Aí o que aconteceu? Teve a investigação, conseguiram abordar aí acabou o outro falecendo, foram identificar as pessoas, saidinha. Então a saidinha, para mim, tem esse viés que é um período curto, onde, dependendo do criminoso, ele sai para levantar uma quantia alta. Então isso normalmente está vinculado a roubo, a um crime mais violento. Essa é a experiência como policial. O outro lado da recorrência, dele sair. Ele sai, ele volta para o crime. Ele voltou para o crime, ele vai tomar mais uma condenação. Aí tu acha que está certo, ele vai ficar. Ele vai ser beneficiado depois. Não existe uma regra nesse sentido. Então, ele comete o crime, a gente condena, ele é preso, sai de 7 dias por indulto. E aí existiam uns negócios de indulto. O cara matou a mãe, indulto do Dia das Mães. Isso aconteceu no Brasil. Assim, aquela Suzane, né? Um exemplo. Que matou os pais e saiu no dia do pai. Então tem essas incoerências. Acredito nessa ressocialização, o sistema penal tem que mudar muito. O que eu vi no sistema penal, que a gente vê, é que lá dentro existe um outro comércio. É um outro mundo, é um mundo paralelo. Por exemplo, a questão do celular dentro do presídio. Então, o cara está preso e no celular ele continua se comunicando com o mundo externo. Aplicando golpe, né? Dentro do presídio. Tirando os golpes, alimentando o crime. Ele tem uma central de relacionamento, né? E aí a faculdade do crime. Porque tu ouve até, quando tu recebe as ligações, tu ouve até como se tivesse mais gente trabalhando, Eles né? estão, de fato. Sim, exatamente. É um bom link. O crime, para algumas pessoas, é uma forma de trabalho. É aquilo que ele sabe fazer. Então ele vai sair e vai voltar para o crime. Por falta de oportunidade, e a gente poderia entrar num tema muito mais profundo de novo, que é porque da marginalidade. Por que a sociedade tem essa marginalidade? Quem vive à margem dessa sociedade? Questões sociais e tudo aquilo. Mas não, o crime e o criminoso como forma de vida. Cara, não tem como dar uma saidinha para essa pessoa. É uma recorrência que não tem fim. Aí a gente entra, que é uma realidade das delegacias. 80% da demanda de uma delegacia é fruto de 20% dos clientes. Então, existem clientes novos? Sim, mas existe aquela fatia que, eu tô trabalhando há 15 anos. Já conhece o nome, o apelido. E aí entra naquilo que a gente falou antes. Foi o filho, foi o pai, vai a mãe, vai a cunhada, vai todo mundo daquela família. Só qual é a época que vai. Mas a recorrência de um sobrenome, porque naquela região eles dominam o tráfico, por exemplo. Isso é 20%, é Pareto. Então, quando eu falo que o estudo te permite, também é isso. Tu consegue, com a metodologia, focar. A partir do momento que existe esse foco, e é outra coisa que eu acredito muito, se tu focar num criminoso ou numa região da cidade, eu tenho certeza que a polícia é efetiva. Agora tu pensa que tu tem 10 policiais para investigar e 1.000 criminosos atuando naquela mesma região. Não tem, a conta não vai fechar. Essa questão do celular, né, é engraçada, né? Porque eu chego ali na rua do meu escritório, eu não tenho um pingo de sinal, né? Aí na cadeia, tipo assim, que seria um lugar que não poderia ter antena, não poderia ter sinal, nada disso. Então, o governo também não, ele libera isso, né? Tem a questão da... Não podemos neutralizar o sinal, e aí tinha alguns bloqueadores que acabavam interferindo nessa comunidade que mora próximo. Então, é uma questão da coletividade. Mas também já identificamos, isso está em reportagem, também pode dar um Google aí, uma antena muito forte de sinal, de Wi-Fi, do lado do presídio. Então, aquela casa estava alimentando os celulares com um sinal, os celulares dentro dessa penitenciária. Pode até ser coagidos a liberar, né? Óbvio. Ou receber para isso. Claro. Então, o negócio criminoso, ele tem uma logística diferenciada. Tem muitos braços, na verdade, né? Também. E aí, braços num nível inferior e alguns fortes. num nível muito superior. E, cara, um assunto que hoje ele é muito forte aqui na cidade, principalmente no estado, até falávamos de tarde, o Rio Grande do Sul, eu vi uma reportagem no Terra, é o estado que mais tem facções criminosas, em número, né, em quantidade de facções. Santa Catarina, não sei como funciona. Cara, que mudou muito, né, a questão da droga, e a gente viu isso, pelo menos aqui a gente percebeu no interior, que antigamente o traficante, cara, era um vizinho nosso, era um cara que a gente conhecia desde de sempre. Hoje não, hoje isso virou organizado, virou o crime organizado. Né? O quanto no trabalho da polícia, não sei se no início tu pegou
Tu chegou a pegar essa transição do crime pro crime organizado. Nesses 15 anos tu pegou a transição. O que mudou? O que dificultou o trabalho da polícia? Como que foi isso? É que ele passou só do tráfico para uma violência, né? Não é só a violência vem junto. Então, primeiro... Ficou organizado, né? Isso. E para mim, esse é um ponto bem interessante. O crime organizado, qual é a grande diferença? E o que a gente vê? É uma pirâmide financeira. Quem está no topo são poucos e que recebem muito dinheiro. Quem está embaixo trabalha. Então, nem todo criminoso quer ir para uma organização. Isso é uma constatação. Bom, ele entrou nessa facção. Aí ele começa a seguir o estatuto, a doutrina, a logística desse crime. Então, de certa forma, sim, ele tem acesso mais fácil àquilo que antes era mais complicado para ele fazer a droga chegar até ele. Existe uma logística para isso e ele faz parte, é um dos atrativos, entre outros pseudos, vamos dizer, benefícios que ele teria. Porém, quando a gente fala que está num estado que não tem pena de morte, numa organização criminosa, tem e ela é efetiva. Na investigação, não foi uma ou duas, a gente vê a decretação. Se a gente for olhar para algumas facções, altos líderes, num escalão superior, por romperem aquele pacto de lealdade, principalmente quando está vinculado a dinheiro, foram condenados à morte e morreram com logística de helicóptero para levar para o local da morte. No caso, então, a lei assim, funciona, né? Então, existe pena de morte. A lei deles é mais efetiva que a nossa. No lado criminoso tem. E o criminoso decreta a morte de pessoas de bem. Então é isso que, não que eu sou a favor da pena de morte, não é nada disso, mas para tu ver o nível de uma organização criminosa, o quanto ela é organizada, o quanto tem uma logística diferenciada sobre isso. Bom, tirando essa logística, o que eu vi de mudança? Isso aí, que tu falou agora. Eu trabalhei muito tempo com um crime muito local, ali o tráfico local, aquele cara que ia lá, pegava um tanto e ia crescendo. Uma quantia pequena até que ele chegava a trazer... Vocês conheciam, provavelmente prenderam, mas a mulher dele continuava vendendo do adolescente até a fase adulta traficando. Quando dá o boom das facções e as entradas delas, o que acontece lá? A violência. Sim, que não se associa, eles matam também, não, né? A questão das armas, a questão do território, aqui é do A, aqui é do B. E aí tu começa a ver um tráfico diferente por quantidade e diferente por violência. Além disso, um apoio jurídico diferente. Uma logística de investigação que até então tu não precisava usar. Porque tu estava acostumado a trabalhar e usar uma investigação com alguns modos de atuação. E aí tu vê a mudança. Então, por que eles mudaram? Porque a orientação que vem nessa logística do crime é diferente e obriga a polícia a evoluir. Sim, ele tem um advogado melhor, ele tem condições de pagar um advogado já mais profissional na questão do... E aí, quando a gente estava falando, você atuou um pouco no penal, né? Quando você atua muito tempo no penal, a minha visão é essa, você, principalmente como policial, tu vê a evolução das investigações. E o advogado também. Ele está acostumado com um método, dependendo do cliente dele, a investigação usa novos métodos, e aí é aquela questão assim, tu sempre tem que estar procurando algo novo, uma forma de produzir prova, para vencer habilidades deles, que eles já conseguiram, vamos dizer, desvincular a investigação mais simples, e aqueles métodos, e aí existe sempre essa evolução, tu tem que estar à frente do crime. Então, para nós, na investigação, é muito comum isso também, tem que estar correndo atrás da máquina. E o advogado está sempre na busca da brecha da lei e que a lei está cheia de brechas, essa é uma realidade. E eu acho que até na questão, né, porque quando era mais, eu até vou usar um termo, nem sei se é o familiar, o tráfico, assim, mais, menos profissional. Dá pra dizer regional. Regional, local local. Tu conseguia erradicar de certa forma, né? De certa forma, prendeu o traficante, a mulher e o irmão, que eram os caras. Cara, nesse momento... Tu sabia quem é que ia estar por aí. Já aconteceu, por exemplo. Hoje não dá, né? Porque tu prendeu uma linha do... Cara, tem outro escalão, eles trocam o gerente, eles no mesmo local. Sem falar quando é uma empresa, quando né? eles falar que um toma o lugar do outro, né? Quando as facções A e B... brigam, tem essa briga, a gente acompanhou, mas tem isso que tu falou. Aqui teve isso aí. A questão local... E aí tu vê o índice de homicídio subir. Sim. Vamos dizer, por natural. Isso que Bento, até vou fazer um gancho, não sei quantos anos atrás, foi uma das cidades com maior índice de homicídio por habitante no Brasil. E foi o que possibilitou até a guarda municipal. Posso estar falando uma besteira, mas eu acho que foi isso. Eu escutei em algum lugar. O que acontece nessa tua linha? A gente estava acostumado a lidar com as mesmas famílias. Até que, com as entradas de facções, em um determinado local, tu começou a ver
pessoas de fora Isso. chegarem. E aí, a questão dos colaboradores, por isso que eu falo, todo lugar tem gente boa. E isso tu tem que tentar preservar e cooptar, né? Quem são as pessoas boas que vão nos alimentar de informação? E elas vêm, vem que tem A, B e C que são de fora, eles não são daqui. E aí tu chega, tu já, pelo sotaque, ou tu já tá acostumado com aquela área, esses caras não são daqui, o que eles estão fazendo aí? É que Isso o que o Jason faz parte desse, vamos dizer assim, da logística do crime, principalmente das organizações. Sim. Desculpa, é que o Jason falou, esse negócio, o familiar, né? Que o cara cresceu no bairro, né? Então ele conhece todo mundo ali, Isso. né? Então, assim, ele cuida do vizinho, ele só quer vender, ele quer ganhar o dinheirinho Sim. dele, mas ele é amigo de todo mundo e tal. E tu conhece tem da família rua, ali, né? tu conhece... Amigo e tal, né? Agora, quem vem de fora não tem carinho por ninguém, não tem amizade por ninguém, não existe isso. É negócios, né, cara? E já chega tomando lugar. E como é que ele faz E isso? vem com uma cultura de fora. Como é que ele impõe autoridade ali? Ele pega e mata o chefe do local ali. É que não se agora quem manda associa, sou né? eu, Que não se associa Sim, ao disputa ao pelo modelo, território. né? disputa. Isso é muito forte. Não, até porque tu falou, e quando a gente era moleque, em determinado momento tinha, até depois perto da tua casa, né, em cima onde você morava, tinha o cara que a gente não era amigo, mas sabia que ele vendia. Isso aí. E E isso aí, o que acontecia. eu falo, essa vida rueira que a gente teve, mas na adolescência, a gente sabe que do nosso lado teve gente que foi pro crime. Sim, Pessoas nossa, que a gente, ou que uns já estão mortos, outros estão presos. Tem amigos que que a eu gente- vi que viraram criminoso. sim, tem. Então, Ou se perderam nas drogas, né? Muitos. lembra que eu falo, que eu comentei do prato? Cara, não é cerveja, gurizada. E mesmo assim, a própria cerveja leva para uma dependência. Aí tu imagina um negócio que é puramente química, e uma química braba. Ok, que tem umas substâncias químicas que causam dependência, né? Total. Não tem. Muito bem, Ricardo. A gente foi mais ou menos 2 horas de conversa. A gente quer agradecer muito, velho. Eu tenho que me segurar pra não te chamar pelos apelidos, né? Conta. Ah, tem vários aí, né? É isso aí, é uma história. Cara, eu tenho muito carinho por Bento. Eu saí daqui começando a vida adulta, vamos dizer assim. E, pô, as minhas amizades mais fortes, eu digo que estão aqui. Que legal. São daqui. Você mantém até hoje. Uhum. E aí existe uma coisa também, voltando às falas do meu pai. Um dia tu não vai ser de lá e não vai ser mais aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho as minhas amizades que a gente se criou junto. Então, pô, tem pessoas que eu tenho um carinho que me conheceram, sim, ó, no mundo rueiro, no mundo que a gente pensava em ser alguém. Tá. Sonharam contigo, né? Isso. E aí eu tenho as amizades profissionais. E para vocês que são criados no mesmo lugar, imagina isso. Tu abre uma brecha entre tu construir uma amizade que, pô, da adolescência para a tua fase adulta, e hoje você sai, se diverte. Já eu não, cara. No meu caso lá são muito amizades profissionais e aqui é amizades de infância. E aí cola muito com a frase do meu pai. Um dia tu não vai ser de lá e não vai ser mais aqui. Tu vai chegar nessa que tu iguala conclusão. o tempo também, né? Mesmo tempo que tu criou raízes aqui, tu criou raízes aqui, né? Por isso é essa questão. A gente se conhece há 30 anos, bem dizer. A gente andou por vários locais. Sim. E tá aqui de novo. Então esse carinho por vai dentro... e volta, né? É uma amizade que vai se nunca termina, a gente fica meses sem falar, mas depois isso que é verdadeira amizade. se chama do nada, meu. É desse jeito. Então, como eu comentei, o podcast da amizade. Porque tem aí. muito a ver. Deu certo, deu, mas a gente viu bons amigos que fazem parte da nossa adolescência, um pouco de infância ali, que se perdeu. A gente também tinha isso. Podia não ter uma história para contar. Sim. Não, e foram vários, né? Nossa, uma lista... E o nosso meio até era diferente, né? Não, tinha droga, mas nós não acessávamos isso naquela época. Até um determinado momento, né? Depois essas pessoas que foram para esse caminho se perderam. E uma coisa que eu falo muito, que também por hoje na fase adulta a gente vê mais, né? Mas a nossa adolescência, as nossas festas, tinha droga? Tinha, mas não era o nosso meio. Não. Eu já participei de investigação de tráfico, principalmente dessas drogas sintéticas. Uhum. Cara, era uma gurizada. Sim. Pô, a relação que eu falo. Cara, quando eu tinha essa idade, eu tava preocupado com outras, com besteiras, e não com droga. E aí hoje tu vê, cara, muito voltada a essa adolescência que procura a droga para não ter aquela, talvez a vivência que a gente teve. É verdade. Eu acho que isso interfere muito, velho.
A gente, cara, a gente fazia campeonato agora, falando, ele fazia campeonato de xadrez na rua, tu lembra? Sim, nós jogávamos xadrez. Cara. Na Acho que tem rua. muito a ver também com o meio, né? Porque, tipo, é algo que a gente sempre fala, né? Tu entra no sistema e tal, tu não experimenta, te fazem bullying. Tu é fraco, tu é isso, tu é aquilo. só sobre- Pertencer a um grupo, né? A gente falava sobre Mas, isso. É isso, né? Pertencente a um grupo. E Sobre isso o- daí te dá um poder, te dá, né? A gurizada às vezes é meio tímido e tal, já se solta lá e tá, tipo. É N fatores, né? Enfim, eu acho. Existe toda uma questão. Daí a gente vai entrar em outros assuntos que nem cabe aqui, né? Erotização precoce, enfim, uma série de coisas, né? Então, assim, mas a gente que tem filho, Sim, né? não Que a gente tem. acompanha diariamente as coisas, assim, é tão preocupante, né? Tão preocupante. Hoje é tão difícil tu largar um filho numa festa, deixar ir num lugar. Cara, por isso que eu A gente tem digo que ter assim, uma confiança e tem que. A base familiar eu vejo que é É tudo. tudo. É tudo. das experiências da polícia e dessas vivências, não tem padrão, sabe? Tipo, o filho do pobre vai dar ruim, o filho do rico vai dar bom. Não tem, eu já vi situações em delegacia de todos os tipos. Sim, sim. É forte. Questão dos pais monitorar seus filhos, porque, como eu comentei em outro podcast, quando nossos pais nos largaram para o mundo ou para a rua, eles tinham formas de nos monitorar, que eram contemporâneas à nossa adolescência. Porque era muito parecido com a forma que eles foram criados. Então, o vizinho cuidava o filho do outro e aquela era uma questão da rua, nós brincava na rua. A tecnologia tirou isso. Uhum. O meu filho conversa com alguém que eu não faço a menor ideia de quem seja, Isso é em verdade. que Exato. cidade e país vive. E então- se é aquela pessoa, né? Isso acontece. voltando para a anonimização, eu não sei quem é. Jogos, Roblox, não sei o que. Minha filha é isso. Ah, pai, tô falando com o menino do Canadá. E aí a gente entra para um ponto. Tem como um pai moderno não vir pro celular, não usar o controle parental? Não tem como. É isso que não tem. Eu bato hoje nessa tecla. Por quê? Nossos pais podiam nos monitorar porque a gente foi criado numa rua. Então os vizinhos uns cuidavam, saía aquela conversa, era uma cidade, maior ou menor. Existia uma cultura que a tua comunicação não fugia muito daquela comunidade que tu vivia. Uhum. Hoje, a comunicação não é mais voltada à comunidade que tu vive, regional, local, não é o bairro. A gente conhece todo mundo daquele bairro, falar do outro bairro, a gente se Não conhece. tem mais fronteira, né? Não tem fronteira. Não tendo fronteira, se o pai não se atualiza, usa o controle parental do celular, viu alguma fuga de padrão, É. vai começar a monitorar de uma forma mais tecnológica. Se ele não fizer isso, a gente perde a Os nossos oportunidade, filhos. o momento certo para, vamos dizer assim, O time. o time para conseguir, vamos ser efetivo Ou dar a volta ainda, né? Às vezes ainda recuperar o filho, né? a fazer essa intervenção. Se tu não tem o time para fazer a intervenção, tu vai ter que intervir lá quando aquela questão já for muito mais aflorada e Uhum. preocupante. Então, monitorar seus filhos, eu posso dizer algumas dicas. Primeiro, residência, casa, segurança. Pensem na sua segurança, nos seus hábitos. Crie um modelo, contrate esse modelo para quando você está dentro ter o maior tempo de resposta. Filhos, a privacidade do seu filho não é a mesma que você tinha com seu pai. Então, vá para o celular, monitore, tenha, vamos dizer assim, algum recurso tecnológico para saber com quem seu filho fala e aonde ele vai. Fugiu desse padrão, tenha como identificar com que o seu filho fala e o que ele fala. Então a gente primeiro monitorar, monitorando, saber onde ele vai, fugiu do padrão, saber o teor da conversa e aí achar o melhor momento para intervir. Questões de escolas. Não é procurar um bandido, é procurar uma criança pedindo ajuda. Ela vai dar sinais. Não é delegar em qualquer uma dessas esferas. Não delegue a sua segurança. Não delega a segurança para a polícia, não delega a segurança para o monitoramento de uma empresa. Seja mais comprometido com a sua segurança. Isso vai gerar uma sensação. Seja comprometido com o seu filho, com a sua casa. E aí, deu algo ruim, a polícia vai estar lá, ela vai ser efetiva, mas a função da polícia é punir quem foge do padrão. Agora,
agregar segurança, melhorar a sensação de segurança, é um compromisso nosso. Daria para tentar resumir assim. É o resumo da nossa conversa. Perfeito. Irmão, muito obrigado, né? Pela presença e disponibilidade. Eu que agradeço, irmão. Obrigada, foi ótimo. Essa última fala aí é Você vai ser fantástica. incrível. É o resumo de tudo que a gente conversou. Muito bom, obrigado, Ricardo. Bom para nós, cara. Show. Ele vai dar uma editada, mas é... Não, vai dar umas Esse último